O ano era 1890. O telefone já fazia parte de mais de 50 mil lares americanos. A locomotiva a vapor atingiu uma velocidade máxima de 120 km por hora. A Liga Nacional de Beisebol foi fundada em 1876 e a corrida Steel Ball Run iria ter início. Com o objetivo de ter início às 10 da manhã do dia 25 de setembro daquele mesmo ano, na praia de San Diego, na costa do Pacífico, e terminar em Nova York, será a primeira corrida de cavalos a cruzar toda a América do Norte. E com cerca de 6 mil quilômetros de percurso, o vencedor leva um prêmio de 50 milhões de dólares para casa. E isso atrai a atenção de mais de 2 mil corredores de todas as partes do mundo, inclusive o nativo americano Sandman, que é caçado por sua tribo por guardar livros de homem branco na sua tenda, mas ele acaba sendo salvo por sua irmã, e diz a ela que a cultura dos seus ancestrais já não vale mais nada naquele mundo, que lendo sobre os homens brancos ele entendeu que era o dinheiro que mandava naquelas terras, e ele estaria disposto a abandonar sua tribo para entrar na corrida de Steel Ball Run só para comprar as terras dos seus ancestrais com o dinheiro do prêmio. Além dele, quem mais participa da Steel Ball Run é o egípcio Urmud Abdu e o jockey britânico Diego Brando. Isso muito por conta da baixa exigência para participar da corrida. Tendo mais de 16 anos, independente de sexo, raça ou experiência, o único outro requisito necessário é pagar uma taxa de 1.200 dólares. E é nesse contexto, há 2 dias para o início da corrida, que a gente vai conhecer o primeiro Joe Bro do novo universo, Jairo Zeppeli, que tem um problema com um ladrão que rouba 20 dólares da taxa de inscrição dele, o que é mais que suficiente para fazer ele perder a paciência. E já no segundo capítulo, o mangá apresenta mais um personagem, Pocoloco, que passa os dias contando quantas nuvens tem no céu ao invés de trabalhar. Isso porque ele consultou uma cigana na cidade que disse que os próximos 2 meses seriam os melhores da vida dele. Então ele fica despreocupado e passa a viver do melhor jeito, deixa a vida me levar. E depois de saber que o seu pagamento vai ser de 1.200 dólares, ele vê o anúncio da Steel Ball Run e se pergunta quando seu pagamento vai cair. Enquanto isso, o Jairo até consegue afastar o sujeito, mas ele enche o saco falando que vai entrar na corrida só para atrapalhar de propósito o Jairo, e isso faz ele aceitar um duelo, dando a chance do homem ter a sua arma de volta. O que não adianta muita coisa, já que o Jairo arremessa a sua Steel Ball no peito do ladrão, que por não soltar a arma acaba tendo seu braço contorcido pela rotação daquela esfera de aço. E no fim ele acaba atirando em si mesmo. Impressionado com aquela cena, um jovem cadeirante se aproxima para conseguir encostar naquela esfera. E pela primeira vez em muito tempo ele conseguiu sentir as suas pernas voltando a ter movimento. Seu nome é Johnny Joestar, e essa é a história de como ele voltou a andar. Joe Kid Joestar, ou Johnny Joestar, começou a andar a cavalo com 5 anos de idade. Quando viu seu filho cavalgando, seu pai disse: "Meu filho tem o dom." E ele também pensava assim. Gente de alta classe ia só pra ver ele cavalgando. E ele era até mesmo convidado para ir pra casa de milionários, onde ficava com as suas filhas. O ego dele ia inflando conforme os prêmios iam chegando. Num certo dia, ele e a sua namorada estavam em frente a um teatro onde ia acontecer a famosa peça de Dorothy Parker. Mas sendo o famoso Joe Kid Joestar, ele se recusa a esperar na fila. Ele arruma confusão com um garoto armado, que depois de ser levado pelos seguranças da peça, acaba atirando na coluna do Johnny. Fazendo assim, ele perdeu os movimentos da cintura para baixo. Por isso ele insiste tanto em saber como funcionam aquelas esferas de aço. O que o Jairo responde que elas são suas armas, mas que elas não fazem ninguém voltar a andar. E para fazer o Johnny parar de tentar tocar nelas, ele prende os dedos dele no telhado e vai embora. Assim ele acaba deixando o Johnny ainda mais determinado a seguir ele, entrando na corrida de Steel Ball Run se isso fosse preciso. Faltando 3 horas pro início da corrida, a gente vê o Jairo se preparando na tenda dele e descartando tudo que não for necessário, jogando fora escova e pasta porque ele teria folhas e caule, uma tesoura porque ele já teria uma faca, mas ficando com seu ursinho de pelúcia. Porém, do lado de fora a gente vê uma cadeira de rodas tombada no chão, e dentro de um cercado, Johnny sendo arrastado por um cavalo. E antes que alguém pudesse ajudar ele a não ser pisoteado, o Jairo disse que se ele conseguir montar naquele cavalo, vai mais além do que qualquer outro. Porém, o Sandman aparece e pergunta pro Jairo onde ele pode se inscrever para a corrida. Como taxa de inscrição, ele paga uma esmeralda dada por sua irmã, e como meio de locomoção, ele diz que vai usar os próprios pés. Faltando 30 minutos pro início da corrida, Steven Steele, o organizador da corrida, promove um discurso e ressalta que todos os corredores devem estar a postos 2 minutos antes da partida. Faltam 5 minutos e o Johnny diz que não vai desistir de saber os segredos daquela bola de aço. O Jairo, vendo aquela cena, dá uma dica, e mais pra frente a gente vai saber que essa é a lição número 1, falando sobre usar a rotação para montar no cavalo. E assim, faltando 2 minutos, com mais de 3.600 corredores em suas marcas, o Johnny faz o pangaré lamber o seu rosto e pega impulso agarrando o pescoço do cavalo, e dando uma espécie de mortal ele monta num alazão. Assim ele fica fascinado e quer saber mais sobre a rotação. Mas não agora, porque enfim tem início a corrida de Steel Ball Run.
Com o som dos fogos é dada a largada. Há 9 pontos de checagem entre San Diego e Nova York chamados de estágios. Eles servem para checar se os competidores não trocaram seus cavalos ou cometeram algum ato ilícito. A primeira etapa tem 15 mil metros e termina na igreja de Santa Maria Novella, na praia de San Diego. Jairo avança e supera a grande maioria, mas logo é alcançado pelo Abdul. E para se livrar dele, lança uma Steel numa rocha, levantando uma cortina de fumaça que impede ele enxergar uma fileira de cactos onde tomba com seu camelo. E antes dos 1000 metros, é o primeiro eliminado da corrida. Nos primeiros 1000 metros do primeiro estágio se encontra o Rio Seco, onde o Jairo é rapidamente alcançado pelo jockey Diego Brando, que nota que o cavalo do Jairo inclina para a esquerda depois de respirar 8 vezes. E assim ele pode ultrapassar o Zeppelin sem se esforçar. Tudo o que ele precisa é aprender os padrões dos cavalos inimigos. Porém, o Jairo destrói a pontinha que eles estavam passando, usando a rotação nas pernas do cavalo, despistando o Diego. Enquanto isso, o Pouco Louco acorda e só então participa da corrida, motivado pela promessa da bruxa e pelo solo achatado pelos outros cavalos. Depois de uma série de acontecimentos sortudos, Pouco Louco segue cegamente as palavras da bruxa e salta de um penhasco seguindo os rastros de Sandman, que diz a ele para laçar uma rocha se não quisesse cair. Ele logo alcança as primeiras posições e decide agora seguir o Jairo, que pegou um atalho na corrida por entre uma floresta, se entregando totalmente à sorte e fechando seus olhos. Muitos corredores já perdem nesse atalho por causa dos galhos. O Pouco Louco também é derrubado, mas isso faz o cavalo dele avançar mais facilmente, já que ele por si só é arrastado enquanto o cavalo avança. O Jairo até tenta eliminar o Pouco Louco criando uma armadilha para prensar ele entre as árvores, mas isso só ajuda o Pouco Louco a voltar para a cela. Faltando 4.000 metros, a descida diabólica é a fase da primeira etapa, que é apresentado o stand do Pouco Louco. Heiya, que aconselha o Pouco Louco a sempre tomar o melhor caminho, fazendo ele acelerar na descida e capotar, desenterrando a carcaça de uma vaca, que é usada como prancha. E isso faz o Jairo pensar que o Pouco Louco já tinha tudo calculado. E para derrubar o Pouco Louco, novamente uma Steel Ball é lançada, só que dessa vez num desfiladeiro, que só não funciona porque o Sandman estava em pé sobre as rochas. Steven Steele, assistindo dentro de um trem, diz que a técnica para o Sandman bater de frente com cavalos de corrida é não apoiar o seu peso nos calcanhares, afundando os dedos dos pés no solo e empurrando a terra, ganhando mais velocidade a cada chute e a cada salto. Voltando ao fim da primeira etapa, 4 competidores disputam a primeira colocação: Jairo, Pouco Louco, Johnny e Diego. E com Jill ficando para trás pelos conhecimentos de jockey do Johnny, o Pouco Louco seguindo a risca os conselhos do Heiya e o Sandman saindo disparado na frente de todos, sabendo que não tem mais lugar para chamar de lar. O vencedor da primeira etapa é Jairo Zeppelin, que usa ambas as Steel Balls para simular um veleiro com a sua capa e usar os ventos de Santa Ana para ganhar velocidade. Com 18 minutos e 7 segundos, nasce o primeiro líder da Steel Ball Run. Porém, por ser um estrangeiro que não deu informações na ficha de inscrição e pelos organizadores terem descoberto a sua origem nobre, eles desqualificaram o Jairo por ter atentado contra a vida do Sandman na hora que ele derrubou ele das rochas. O primeiro lugar passa a ser do Sandman e o Jairo fica em 21º lugar. Isso deixa ele bastante bravo, mas como ele não pode bater boca com o dono da corrida, ele só faz um truque para estourar os champanhes e derrubar uma caixa d'água nos organizadores. Ele então se aproxima do Johnny e aqui vem a lição 2, controlar os seus músculos, que é aprender a ter controle sobre a pele, impedindo o músculo de se contrair e não agir para defender o corpo. E usando a tampa do champanhe, o Johnny consegue descer do cavalo. Assim o Jairo firma uma aliança com o Johnny para a segunda etapa, que ele chegasse em primeiro e o Johnny em segundo. Enquanto isso, 3 competidores são encontrados sem vidas próximos ao local da chegada. E sem vestígios do criminoso, o xerife conclui que o assassino pode estar na corrida como um corredor. Mountain Tim é chamado para investigar o caso por ser uma figura de respeito e um corredor. Ele conta sobre uma região do deserto que foi acertada por uma estrela cadente, e que o lugar ficou amaldiçoado desde então. Um solo profano que dá poderes sobrenaturais a quem ousa pisar nele. Depois disso, acha um botão de uma calça jeans e corta para os preparativos da segunda etapa, que pretende cruzar todo o deserto do Arizona, uma distância de 1.200 km, onde o maior perigo é a distribuição dos poços de água. Ao som da largada, Jairo dispara na frente de todos, deixando até o Johnny para trás. Ele pega uma rota completamente não convencional e ignora o primeiro poço de água, porque assim ele ganha vantagem sobre todos, incluindo o Sandman. Johnny decide seguir o Jairo e, sem que eles percebam, também são seguidos por um corredor misterioso. Seu nome é Sr. Robinson. Às 6 horas do ponto de início, Johnny e Jairo começam a discutir até que são interrompidos por um objeto voador, que acaba furando a orelha do Jairo. Sem ver o possível inimigo, o Jairo pensa na possibilidade de ser o Chola, um tipo de cacto
que lança espinhos em resposta às vibrações do ar. Porém, eles não estavam próximos o suficiente para isso acontecer, e continuam sendo atacados. O responsável pelo ataque é o Sr. Robinson, que tem a capacidade de criar insetos dentro dele, e quando esses insetos passam perto dos cactos, eles ativam os mecanismos dos espinhos. Sabendo disso, o Jairo lança as Steel Balls ao redor do Sr. Robinson e faz o ar em volta dele vibrar, alvejando o mesmo com a própria técnica. Antes do capítulo começar, o Johnny fala sobre uma história que ele viu num jornal, sobre um garoto chamado Marco que saiu aos 9 anos de casa para trabalhar para um barão. Mas esse barão estava planejando o assassinato do rei, e logo todos, incluindo família e serviçais do barão, foram sentenciados à morte, assim como o Marco. Já no presente, o Johnny continua tentando aprender a girar a tampa do champanhe, e quando o Jairo avista alguém e fala pro Johnny se armar, ele acaba vendo um brasão estranho e documentos na bolsa de Jairo que diziam que um oficial protestou contra a pena de morte do garoto. E isso irrita o Jairo, porém agora eles precisam se preocupar com outra coisa. Eles são perseguidos pelos 3 membros da família Bumbum, que pretendem chegar em primeiro, segundo e terceiro lugar para acumular 55,1 milhões de dólares. O pai da família conta que quando eles estavam procurando por minas na montanha amaldiçoada do deserto, eles ganharam seus poderes de stand. Os 3 compartilham do mesmo stand, que manipula ferro em qualquer coisa que eles entrem em contato. Muito parecidos com o Risoto Nero, mas eles não manipulam o ferro do sangue. André Bumbum é o primeiro e ele ataca uma faca com um pouco do sangue dele perto do Jairo, que começa a sentir o efeito do poder de stand dele. Mas logo ele descobre que é só ferro que eles controlam. E como uma das Steel Balls dele foi desgastada, ele usou a segunda para refletir detritos de rocha no André. Depois disso, Johnny e Jairo se afastam por efeito dos poderes da família passarem. Mas antes disso, o pai da família dispara contra o ferimento do seu filho para atingir Jairo e Johnny de longe. Porém, surge Mountain Tim investigando o assassinato dos corredores. E moldando a placa de ferro que ele tem no rosto, o pai da família Bumbum se disfarça de Johnny e enfrenta Mountain Tim, que revela ser um usuário de stand, onde ele basicamente pode fundir o seu corpo com uma corda de vaqueiro. Assim ele afugenta o pai da família, porém ele acha que é o Johnny o responsável pelos assassinatos. Mais tarde os 3 se encontram, mas eles acabam numa armadilha num círculo magnético da família Bumbum, e se atraem como se fossem ímãs de carne. E se eles se atraírem até o ponto de se colidirem, eles poderiam se estourar no fim. É nessa hora que o Jairo ensina a lição 3, acreditar no poder da rotação, e gerar a bala que ele tinha na palma da mão, como ele fez com a tampa do champanhe. Mas acreditando já ter vencido, o pai da família Bumbum se aproxima e pisa no braço do Johnny, e acaba tendo a perna e metade do corpo partido pela rotação das unhas do Johnny. A filha caçula até tenta finalizar o Johnny, mas a rotação das unhas dele fazem ele saltar e fatiar o pé dela. Derrotado e sem ter como se recuperar, Mountain Tim diz que o melhor a se fazer é só ir embora. Antes de continuar, é bom citar que Mountain Tim disse que ganhou seu poder de stand numa expedição no deserto do Arizona, num lugar que parecia mudar conforme o tempo passava, chamada de Palma do Diabo, e que foi esse lugar que deu o seu poder de stand, e que provavelmente o Johnny ganhou seu stand porque eles já estavam numa Palma do Diabo, e que eles precisavam sair dali antes deles ficarem perdidos. Porém, antes de ser abandonada, a filha da família Bumbum disse que só foram atrás do Jairo porque existe alguém oferecendo uma recompensa pela cabeça dele. Alguém que é do mesmo país que o Jairo. Cansado de tanto mistério, o Johnny pergunta pro Jairo, e a gente tem um vislumbre do passado dele e do contexto dele ter entrado na corrida. Jairo é primogênito da família Zeppelin. 1 ou 2 vezes por mês o seu pai era convocado pela realeza, e o Jairo só entendeu isso quando ele completou 13 anos de idade. Ele entrou nos negócios da família Zeppelin e descobriu que eles eram carrascos do rei, e as Steel Balls eram usadas nas execuções como forma de garantir uma morte rápida. Não à toa eles também atuavam como médicos. Antes de tudo, ele começou ajudando seu pai limpando as espadas da execução, e teve um aviso em forma de um conselho. O dever da nossa família não é decidir se alguém é ou não culpado, e que ele não deveria misturar sentimentos com o trabalho, mas ele fracassa quando fica comovido com a história do garoto Marco. E depois de dizer que ele está disposto a arriscar sua vida para salvar a vida do garoto, é dito que tem um jeito de salvar o Marco, com uma anistia, uma exceção onde a pena do criminoso é aliviada. E como vencer este Ball Run traria prestígio a qualquer nação do mundo, o Jairo poderia intervir na decisão da pena do Marco. Enquanto isso, um corredor chega em 4º lugar numa cidade checkpoint construída especialmente para este Ball Run. O nome dele é Oyekomova. Ele carrega um selo de carta que é uma linha de telefone. Ele entra num hotel e invade o quarto onde o Mountain Tim está hospedado, e é recebido com hostilidade, sendo agarrado pelo pescoço, porém a pele dele solta como se tivesse descascado. Ele vasculha a bolsa do Jairo e encontra uma carta que dizia a localização de um cavalo zumbi que curaria os ferimentos que o Jairo tivesse feito durante a corrida. Antes de ele avisa pro Mountain Tim não soltar
soltar a pele dele, mas é em vão. Ele solta e com a queda de pequenos relógios, Mountain Team explode enquanto Oyekomova gira a morte ao oficial Zeppeli. Johnny e Gyro escutam a explosão de um celeiro próximo e são avisados por Mountain Team sobre Oyekomova, não antes dele colocar mini relógios na mão do Gyro. Seu poder é como minas terrestres. Toda vez que se para de pressionar os alfinetes dele, eles estouram. Porém, nem se esforçando parece dar certo, porque o suor da mão do Gyro faz os alfinetes escorregarem. E no último segundo ele usa uma rotação na sua última técnica para transferir o dano que seria distribuído para o corpo todo somente para a perna. Em seguida, Oyekomova foge por ter pensado já ter ganhado do Gyro e é perseguido por ele e pelo Johnny. O Gyro tem uma questão maior com ele, já que ele é um terrorista que atentou contra o rei de Nápoles. E depois de usar desde a água do cantil para espalhar os alfinetes até a fumaça do cigarro, o Johnny aproveita a névoa do fumo para lançar suas unhas, que servem de tabela para não só uma, mas para duas steel balls estourarem a cara do Oyekomova. E assim eles seguem rumo ao primeiro e ao segundo lugar. É um capítulo que mostra um incidente onde o Gyro é atacado por uma prisioneira e tem seu brasão rasgado. Depois de um tempo, o mesmo brasão é encontrado remendado na cela do Marco, que costurou com uma espinha de peixe, dificultando ainda mais pro lado frio e desumano do Gyro. E depois disso, Gyro e Johnny finalmente chegam num cavalo zumbi que estava localizado na carta, sendo um desenho formado no muro do Grand Canyon por uma corda dita como curativa. Com ela e uma agulha, o Gyro costura sua perna. O Johnny pergunta se aquela capacidade curativa era fruto de um stand, algo que o Gyro responde que não, que era só um presente do rei. No começo do arco, o mangá traz uma história de José de Arimateia, que levou o cadáver de Jesus até o Monte Gólgota após a sua crucificação. Ele fez um mapa que ninguém podia entender porque ninguém da época conhecia o formato daquele continente que tinha 9 marcações. E isso até o descobrimento da América. De volta para o presente, Johnny e Gyro são perseguidos pelo Stromheim alternativo, que partilha muitas semelhanças com o original, mas é derrotado sem muitos problemas. Porém, com a batalha, o Johnny acaba caindo do cavalo e sente um corte no dedo, e se revela um rasgo enorme de onde sai um braço mumificado e cadavérico, algo que nem o Johnny soube explicar. Porém, dentro do trem que cruzava o país, Steven Steele ordena que investiguem se Gyro Zeppeli possui algo semelhante com um cadáver junto a ele. A conversa logo é interrompida por uma figura excêntrica e misteriosa, um homem que parece ter certa autoridade até mesmo com o organizador da corrida, que diz que já é um fato que Gyro Zeppeli tem as partes do cadáver, e que para tirá-la dele usariam de métodos bárbaros, algo que Steven Steele nega completamente. Não tinha concordado com assassinatos quando aceitou ajudar aquele homem, mas logo ele cede, lembrando com quem ele tá falando. É então revelado que as 9 etapas foram posicionadas para que os corredores achassem acidentalmente as palmas do diabo, e consequentemente as partes do cadáver. E após dizer que sem ele a Steel Ball Run não existiria, Steven Steele apenas aceita suas ordens dizendo: "Eu compreendo, senhor presidente dos Estados Unidos." Esse é Funny Valentine, o 7º antagonista principal da obra, e o homem por trás da corrida de Steel Ball Run. E sem entrar em muitos detalhes, ele já diz que enviou um assassino atrás de Gyro Zeppeli. O nome do assassino é Pork Pie Hatch Kid, e seu stand são ganchos que saem de dentro da sua boca. Ele usa um prato com água para enviar esses ganchos através de outros objetos, como ele fez com as penas de aves que estavam sobrevoando Gyro e Johnny. Quando ele consegue fincar esses ganchos, ele puxa essas coisas pelo prato, e assim elas somem do lugar que elas estavam. Ele faz isso com o Gyro, com o cavalo do Gyro, com o cavalo do Johnny, e antes de pegar o próprio Johnny, ele se esconde em rochedos. Porém, o Pork Pie tenta usar gasolina para obrigar o Johnny a ir para campo aberto, e depois de cair numa armadilha, é surpreendido pelos disparos das unhas do Johnny. Ele até rouba o braço do cadáver, mas o Gyro usa a Steel Ball para fazer as unhas do cadáver dispararem nele. Depois disso, Gyro e Johnny conversam sobre a possibilidade do cadáver ser de um santo, pelas inscrições em latim no corpo que até o Tusk apontou durante a luta. Achar as outras partes é o que desperta interesse no Johnny, enquanto o Gyro segue querendo apenas que ambos cheguem no primeiro e no segundo lugar. A 600 metros do fim do segundo estágio tem uma reencenação do fim do primeiro. Porém, um jornal surge na cara do Johnny, e nele tem uma imagem de uma montanha no terceiro estágio idêntico às inscrições em latim. E com essa pequena distração, Diego Brando fica em primeiro, Johnny em segundo, Sandman em terceiro e Gyro Zeppeli em quarto, o que deixa ele fora de si. O presidente é informado da morte do Pork Pie e é entregue a ele o lenço que ele carregava. Analisando ele, o Valentine diz ser de um braço e descobre que as inscrições diziam "mova suas pernas", o fazendo descobrir que é Johnny Joe Stark quem tá com a parte. E ele sabe de tudo isso porque ele é detentor do coração do cadáver. E assim 2 das 9 partes já foram encontradas. Porém, ele sente alguém espionando. Era Lucy Steele, esposa de Steven Steele, que consegue fugir sem ser pega. Já no início do terceiro estágio, que vai de Monument Valley até Cannon City, o Gyro fica xingando Johnny dizendo que ele é um traidor quebrador de promessas. Porém, eles logo avistam Diego Brando sangrando e quando tentam oferecer ajuda são enxotados com hostilidade, sem notar que haviam fósseis de dinossauro onde ele estava. Mais tarde ele volta
tá todo estranho fazendo piadas sem graças e pose no cavalo. O Johnny nota as rachaduras surgindo na pele dele e eles se separam. Como tava anoitecendo, eles decidem parar num vilarejo próximo, onde os aldeões já esperavam por corredores. Porém, enquanto se hospedaram, Johnny vê o Diego comendo pedras e agindo de forma estranha. Ele sente o cheiro do café que o Johnny estava fazendo e depois de pegar uma mosca com as mãos, ele entorna o café que vaza por uma boca enorme que cresce no seu rosto. Logo mais moscas surgem atraídas pelo corpo de um urso dilacerado. Sem mais delongas, Dio surge como um dinossauro e ataca Johnny e Gyro, que até tentam se defender, mas ele é mais rápido. Eles se escondem, mas o urso que estava morto volta como um dinossauro. Só que o Gyro descobriu a localização da próxima parte analisando a ursa maior que indicava para uma colina. Então uma pausa é feita para mostrar o passado do Dio, que não era querido por seu pai e foi colocado num barco por conta da miséria que seus pais viviam. Porém, com uma forte tempestade, ele é levado pelo córrego, onde sua mãe o salva por não aguentar ver o seu filho partir, enquanto seu pai o abandona os dois. Ele se aloja numa pequena comunidade onde o Diego se aproximou dos cavalos e criou encanto por eles. E anos mais tarde, sua mãe nega se relacionar com um homem que salvou a vida deles. Por isso, ele faz um furo nos copos de comida para ela e seu filho não terem onde comer. Diego até dá a ideia de oferecer seu sapato, mas é repreendido por sua mãe, que faz uma concha com as mãos para receber a sopa escaldante. E aos prantos oferece para o seu filho se alimentar. Depois disso, o Dio seguiu nutrindo um profundo ódio por aquelas pessoas. Sua mãe morreu pouco tempo depois pelas feridas nas mãos e agora Diego estava decidido a atropelar quem quer que se intrometesse no seu caminho. Voltando pro presente, Gyro e Johnny vão pelos esgotos para escapar dos dinossauros. Mas o Diego já tinha transformado os ratos com a infecção jurássica. Não só os ratos, como todos os aldeões. E inclusive o Gyro, que se infecta e aos poucos vai se transformando. O Johnny não se transforma pelo cadáver dentro dele rejeitar o vírus. E quando eles finalmente chegam no lugar, eles se deparam com o guardião de areia dos dois olhos do cadáver, que são roubados pelo Diego. Assim o guardião sussurra a próxima dica pro Diego, como o Tusk fez com Johnny. E então nos é revelado o dono do stand Scary Monsters, o geólogo Dr. Ferdinando, que transformou o Dio no líder dos seus dinossauros para conseguir as partes do cadáver, que segundo ele teriam 1900 anos de idade. Porém o Johnny descarta o braço para se transformar propositalmente e atacar o doutor, fazendo assim o olho direito se fundir com Gyro, que agora tem seu spin amplificado e ataca o Dr. Ferdinando. Num ultimato, o geólogo se esconde entre seus dinossauros e os manda atacar Gyro. Porém, usando a rotação junto ao olho do cadáver, o Gyro vê o Dr. Ferdinando dentro de um dos dinossauros dele e acerta ele, dando fim ao seu poder de stand. Diego, porém, sai com o olho esquerdo, que lhe dá o poder do Dr. Ferdinando. Porém, como Gyro e Johnny já estão na posse de um dos olhos do cadáver, o Johnny pergunta sobre o santo ter 1900 anos e pondera de quem é aquele corpo. Mas o Gyro diz que tá focado na corrida, já que um cadáver não ia garantir para ele uma anistia. Faltando 3 km pro fim do terceiro estágio, os competidores que lideram a corrida são Pocoloco, Sandman, Gaúcho e Baba Yaga, seguidos por Johnny, Gyro e Diego, que tá com a sua técnica de analisar as fraquezas dos cavalos extremamente mais apurada. Na reta final tem duas rotas alternativas para contornar o Lago Cannon. A rota do rio, que é um terreno plano com 2.400 metros, e a rota da montanha mais íngreme, mas com 200 metros a menos. Pocoloco e Sandman vão pela montanha e pelo rio foram Dot Han, Baba Yaga e Gaúcho. Porém, querendo seguir o Diego, o Gyro quer cortar pelo lago. Mas o Johnny logo diz que o Gyro nunca vai vencer o Diego, porque o Gyro é um herdeiro e o Diego é alguém que sempre roubou e trapaceou para ter o que quer. Gyro é conformista e Diego é faminto por vencer. Então Johnny vai pelo rio dizendo que o Gyro tinha que ter antes de tudo fome de vencer. Mas o Gyro é teimoso e continua a seguir pelo lago. E depois de atravessar o lago, ele usa suas Steel Balls para torcer o seu corpo e diminuir o peso da água. Porém, quase no fim, o Dio cospe uma pedra que acerta a perna do cavalo do Gyro. E quem chega em primeiro lugar é o Johnny, seguido do Diego e do Gyro, que empatam, já que os organizadores não consideraram o que o Diego fez ilegal. E assim o Gyro passa a pensar sobre o que o Johnny disse. Porém, não é o Johnny o vencedor do terceiro estágio, mas sim Hot Pants, que chegou uma hora antes. É o 11º dia do quarto estágio, que vai de Cannon City até as margens do rio Mississippi. E Johnny e Gyro se deparam com Hot Pants, que põe duas cordas numa árvore e diz que vai pendurar os dois por acharem que eles mataram a sua vaca, que tinha até a assinatura do Gyro. Eles são atacados e Hot Pants revela ter um stand em formato de spray de carne humana, que bloqueia a visão de Gyro e Johnny. Mas ele cancela o ataque depois que é explicado que eles só comeram a carcaça deixada pelos coiotes. E Gyro fica furioso com ele. E depois dele ir, o Gyro usa o olho do cadáver para ver a localização da próxima parte do corpo santo. E descobrem-se na linha de chegada do quarto estágio. Agora tendo que ser mais rápidos que o Diego Brando, porque ele também sabe a localização por ter o olho esquerdo do cadáver. Porém, quando eles avançam, eles acabam se deparando com uma cabana e a mesma carcaça de antes. Tentam novamente por outra rota e acabam na mesma vaca morta, perdendo 20 minutos de caminhada, até se reencontrarem com Hot Pants, que propõe uma aliança temporária, e dá um lanchinho pros dois. Os três vão até a cabana e encontram o Gaúcho, que reclama de um homem que o observava da janela há algum tempo, e diz que o Gaúcho só saberia como sair daquele pomar se
ele o matasse. Gaúcho finalmente aceita e de dentro da cabana sai um pistoleiro todo de branco. E sendo sincero com o Gaúcho, o homem pede para que ele se aproxime em 5 passos para ambos poderem ter um duelo justo, sem chance para que a cadência das balas ou as curvas atrapalhassem o tiroteio. E assim é feito, o Gaúcho vai para cima acertando o trapézio do pistoleiro, que também atira e incapacita o Gaúcho, o finalizando com o segundo disparo. Depois daquela cena, os 3 tentam sair dali de novo, mas voltam para a mesma cabana. Lembrando das palavras do Gaúcho, eles acham que a culpa de estarem ali é daquele homem de branco. E então Hot Pants dá a ideia dos 3 juntos darem cabo dele, usando seu spray para lançar sua mão no telhado como uma armadilha. Porém, quando o encontram enterrando o corpo do Gaúcho, ele diz que prefere conversar com cada um deles em particular, e que só tem interesse em duelar com Johnny. Jairo arremessa o Switchball e Hot Pants usa seu spray para dissipar o braço do pistoleiro. Mas antes de matá-lo, ele gira os ponteiros do seu relógio de sua mão decepada e tudo volta a ser como era. Ele então desvia do ataque de Hot Pants e sabemos que ele é Ringo Road Again, um enviado de Valentine cujo nome do stand é Mendon, e a capacidade dele é de voltar 6 segundos no tempo. Ele atira na mão de Hot Pants e logo que Johnny se prepara, ele também atinge ele. Em seguida, ele acerta Hot Pants, e ambos caem, sobrando apenas o Jairo, que acaba levando também um disparo, mas não é fatal. Ele acerta a orelha de Ringo, que o encara e o deixa viver, se negando a dar o segundo disparo, pois não via fome de vitória no Jairo, apenas um simples conformista. Nos é mostrado então o passado do Ringo, que era um garoto frágil e doente, com a pele sensível e a saúde debilitada. Numa noite, enquanto dormia, um homem vestindo um uniforme militar invadiu seu quarto e tirou a vida de sua família. E antes que o pior acontecesse, o Ringo roubou a arma do soldado e apontou para ele. E quando sua saúde fraquejou pela última vez, quase o fazendo derrubar a arma, ele a segurou firmemente e disparou só uma vez. Desde aquele dia, sua saúde nunca mais se debilitou. Ele soube que ao trilhar aquele caminho, o fez mais forte. Então decidiu continuar naquele mundo, o mundo de um homem. Vendo Ringo e Johnny através das paredes da cabana com o olho do cadáver na Steel Ball, o Jairo notou que o Johnny não havia morrido e que ainda tinha chances de salvá-lo. Ele tentou surpreender o Ringo quebrando a parede e o acertando de supetão. Mas o tempo volta e o Ringo diz que ele teria que matá-lo num duelo justo. E então Jairo revela que o Scan da sua Steel Ball viu o ferimento na clavícula do Ringo, e ele se aproxima para ter certeza de que ninguém erraria o próximo ataque. Com o Ringo sacando o revólver e o Jairo as suas Steel Balls, ambos se acertam. Porém, Ringo sente seu coração parando e volta no tempo, declarando o empate ali. Eles têm a oportunidade de uma segunda chance. Ringo protege a sua clavícula com o braço e acerta o Jairo. Porém, ele não sabia que fazia parte do plano do Jairo, que usou dessa vez as vigas de madeira da cabana para perfurar o corpo dele, impedindo dele disparar outra vez. Assim, Ringo deixa de ver um conformista no Jairo e pede para ele continuar a corrida e encontrar por si só o caminho da luz. E que por aquele duelo ele era grato e encerra o arco dizendo: Yokoso, Otoko no Sekai. Depois do confronto, Jairo usa o spray do Hot Pants para tratar os ferimentos dele e do Johnny. E depois de fazer uma gracinha e roubar os lanches do Hot Pants, o Johnny, na tentativa de checar os batimentos dele, percebe que Hot Pants é mulher. E a voz dessa personagem vai precisar ser muito ambígua para dar esse efeito andrógeno no anime. Eles partem dali, mas não sem antes o Jairo dizer que não quer ser visto pelos balões da corrida, e tampa a boca para evitar a leitura labial. E antes de prosseguir, o Jairo avista o Sandman e pergunta para ele quem tá em primeiro lugar na corrida. E só por ter, entre aspas, ajudado ele no fim do primeiro estágio, Sandman responde que é o Diego Brando quem tá em primeiro lugar, e promete nunca mais falar com Jairo de novo, dando um último aviso que uma tempestade se aproxima. Agora eles precisam correr antes que o Diego chegue na parte do cadáver. Mas o Johnny parece incomodado pelo fato de ter uma gaiola vazia na cabana do Ringo, e que ele poderia ter enviado um pombo correio pra alguém. E é isso mesmo que aconteceu. A gente vê que o Valentine tá reclamando de que todos os balões não conseguem monitorar o Jairo e Johnny, e pondera se àquela altura do campeonato Steven Steele é mesmo necessário, pois ele acha que ele é o traidor, e fica impaciente por 2 motivos. O primeiro é o pombo correio do Ringo, e o segundo é que ele tem certeza que a próxima parte do cadáver é a espinha, e ele quer ela a todo custo. Porém, no prédio à frente se encontra a Lucy Steele, que estava tendo uma tutoria de como aprender a ler lábios, mas desiste já sabendo que o presidente quer seu marido morto. Porém, tudo muda quando ela vê um pombo aterrissando no topo do prédio do governo, e lembra do que o presidente disse. Então, para impedir que o presidente tivesse acesso àquela mensagem, ela entra no prédio dizendo que tá levando comida pro seu marido, e depois de passar pelo guarda, ela vai até o pombal e arromba a fechadura. Escutando alguém se aproximando, ela não vê saída senão ir para baixo da estrutura. Porém, notando a foto do pombo do Ringo, o investigador que o Valentine contratou vê os sinais de arrombamento e até as marcas das patas do animal, dizendo que ele chegou no pombal, mas alguém o pegou antes deles chegarem. Valentine se abaixa para ver debaixo da estrutura, mas o pombo voa para longe na hora só para ser pego pelo enviado do presidente, que consegue saltar sobre os pingos de chuva e desfazer o seu corpo na tempestade que o Sandman avisou. Tudo isso para morder a asa do
pombo e derrubar ele, só pra verem que a mensagem já tinha sumido. E então começa a caçada pelo espião. O prédio do governo é cercado e os guardas estão a postos. E o investigador vê as gotas d'água que o traidor deixou pelo caminho. Depois que conseguiu se esconder, Lucy fica se culpando por só ter piorado a situação de Steven Steele. Enquanto isso, Blackmore, o investigador do presidente, diz que não acredita se tratar de um invasor usuário de stand, mas que ele é provavelmente um de nós. Então ele sai na tempestade saltando nas gotas de chuva estabilizadas no ar, procurando de janela em janela pelo invasor. Lucy, que estava ao telefone, vê de relance e se esconde rapidamente no banheiro, antes dos guardas e do próprio Blackmore entrarem no quarto. Porém, quando tudo parecia perdido, surge Mountain Tim, que estava falando com ela pelo telefone, e a resgata pelos dutos de ventilação. Furioso, o presidente manda Steven Steele voltar para o seu quarto e questiona Blackmore, que disse que não ia se tratar de um usuário de stand. E Blackmore supõe que sejam dois intrusos diferentes, que o telefone poderia ter sido usado para pedir ajuda. E antes de deixar o prédio, ele escuta que mais cedo naquela tarde, Lucy Steele veio trazer o almoço de seu marido. Longe do perigo, Mountain Tim diz querer proteger Lucy e confessa seu amor por ela. E até o fim dessa parte vão ter mais dois personagens obcecados por essa menina. Mas Lucy diz que só é quem é por causa do seu marido. Entendendo a decisão dela, Mountain Tim diz que se ela quisesse ajuda, poderia contar com Johnny Joestar e Jairo Zeppelin. E depois de anotar as coordenadas da mensagem do Ringo, ela descobriu a localização da espinha do cadáver santo e pretende desenterrá-la primeiro e entregar a Johnny Joestar. No caminho, Mountain Tim é encontrado por Blackmore, que viu seu nome na operadora de telefone e quer saber quem ligou para ele. Disposto a morrer para salvar a vida de Lucy Steele, ele dispara contra Blackmore, mas é inútil e ele acaba morto pela chuva estática do Catch the Rainbow. Analisando seu cadáver, Blackmore sente que o tecido do peito da blusa de Mountain Tim tá mais aquecido que o resto do corpo, como se ele tivesse sido abraçado por alguém há alguns minutos, e pensa sobre se o traidor pode ser uma mulher. Lembrando que Lucy Steele entrou no prédio do governo mais cedo para levar o almoço do seu marido, Blackmore pergunta sobre ela e vai atrás da senhorita Steele, que saiu a cavalo há algum tempo. Enquanto isso, Johnny, Jairo e Diego cavalgam em direção ao cadáver, e Diego sente que alguém já desenterrou a espinha. Porém, Lucy já tinha sido alcançada pelo Blackmore, que nota que ela não enxerga sua máscara, logo ela não é uma usuária de stand. Tomando pra si a espinha, Blackmore quase faz uma ligação pro presidente, mas ao ver a parte do cadáver é tomado por cobiça, e de repente já não tá mais em campo aberto. Agora ele tá numa cidade, e recebe a presença de uma figura envolta por sombras, o que o deixa tão maravilhado que não percebe que Lucy Steele havia conseguido uma arma, e é alvejado. Ele percebe que não tá mais na cidade, mas sim numa floresta, como se as partes do cadáver tivessem movendo eles em direção às partes restantes. Achando que foi punição divina, Blackmore desiste de ter as partes do cadáver para si e dedica o resto da sua pouca vida para entregar para o presidente. Johnny e Jairo continuam seguindo o Brando para descobrir a localização da espinha, mas acabam entrando em confronto. Jairo tem um plano para derrotar os Scary Monsters. Se lembrando do código do Ringo, que nunca disparou antes do inimigo, ele alinha ambos os cavalos, mas Johnny é impaciente e atira contra Diego, dando brecha para que ele fosse agarrado pelo stand inimigo. E Jairo, que já tinha tudo sob controle, diz que ele conseguiu ver a fraqueza dos instintos jurássicos do Diego, mandando uma Steel Ball de maneira tão lenta que fez com que ele não enxergasse ela se aproximando. Ele derruba o jockey inglês e eles conseguem prosseguir com a corrida. Porém, antes, Jairo repreende Johnny por ele ter atrapalhado anteriormente, mas ele entende que não foi culpa dele e que ele só estava tentando trilhar o caminho de um homem. E no meio da tempestade, Johnny vê a figura de uma garota se aproximando. Jairo diz que mulheres dão azar, levando um sermão do Johnny logo em seguida. É Lucy Steele, que grita por socorro e é ameaçada de morte por Jairo caso chegue mais perto. Mas a situação muda quando ela mostra estar com a espinha do santo, que não é a única coisa que ela trouxe consigo. Blackmore os encontra e pretende matar os três para reaver o corpo santo, não sendo parado nem mesmo pelas duas habilidades dos corredores, que não conseguem atingi-lo pela barreira de gota de chuva que o protege. Chuva essa que os faz sentir como se eles estivessem sendo atingidos por balas. Eles pensam num jeito de parar o informante do presidente, e descobrem. Bom, Jairo descobre. Evaporando as gotas estáticas com a rotação da sua Steel Ball, Jairo consegue atingir o Blackmore, que cai no chão derrotado. Lucy insiste para que Jairo confira se ele não tem mais força para lutar, mas parece que alguém já tinha atirado nele antes de ser ferido por uma Steel Ball. O céu então se abre, o céu azul resplandece e a espinha do cadáver se funde com Johnny, atraída pelo braço que ele carrega. E na areia que ele se deita, mais uma dica surge. Johnny e Jairo cruzam a linha que define o fim do quarto estágio. Enquanto isso, Steven Steele sente falta da sua esposa, que ainda não apareceu. O presidente é informado da morte de Mountain Tim e que ele era um dos intrusos naquela noite, mas tudo que ele quer saber é da identidade do traidor que estava no pombal. Jairo descobre ter ficado em terceiro lugar somente atrás de Pokoloko e Norizuki Higashikata, que é um velho japonês com dois umbigos. E tem uma última pessoa que cruza a linha de chegada,
é Diego Brando, que por não ter desistido irrita profundamente Jairo. E na areia que o Johnny se deita, a espinha que ele carrega revela a posição de não só uma, mas 5 partes do cadáver, sendo o braço direito, ambas as orelhas e ambas as pernas. Lucy, que estava junto deles, não parece entender de quem era aquele cadáver. E quando questionado se o presidente era ou não um usuário de stand, ela diz não saber, apenas de que ele possuía o coração. Jairo pergunta se ela foi seguida por Blackmore, mas ela deixa claro que a única pista é o cavalo do governo que ela pegou. E imediatamente o Jairo joga ela no cavalo do Johnny, porque no cavalo dele ela não ia ganhar carona. Ele diz que ela tem que voltar para Kansas City, o que deixa ela desesperada, porque ela só tinha vindo até ali para pedir ajuda dos dois para resgatar o seu marido. Só que não era uma opção para eles abandonar a corrida naquela altura do campeonato. O Jairo diz que só tem uma forma de manter Steven Steele a salvo, e seria com Lucy indo até Kansas City para roubar o coração do presidente. Johnny até tenta protestar, mas é calado. E Jairo continua dizendo que Lucy jurou proteger Steven quando se casaram, e que era papel dela como esposa honrar os seus votos de casamento, e que ele daria para ela temporariamente o olho santo do cadáver para tornar a missão de roubar o coração do presidente mais fácil, porque aí ela só precisaria colocar o olho perto do peito do presidente e atrair o coração como se fosse um imã de carne. Johnny fica inconformado com o pedido de Jairo, mas logo Lucy aceita, porque é o único jeito de manter o seu marido são e salvo. E então os três trilham caminhos diferentes a partir dali, Johnny e Jairo seguindo rumo ao 5º estágio e Lucy Steele indo de encontro ao presidente. No beco próximo à linha de chegada do 4º estágio tá Diego Brando, que se encontra com o guarda particular do presidente, e ele tá disposto a fazer uma troca, que é trocar o olho esquerdo do cadáver por dinheiro, ou melhor, tá disposto a entregar o olho santo do cadáver se receber do presidente a prefeitura da ilha de Manhattan, o que é negado a primeiro momento, mas então ele diz saber o exato peso da pessoa que estava no cavalo de Johnny Joestar, e consequentemente a identidade do traidor misterioso. E isso enfurece Valentine, que é obrigado a cooperar com o jockey inglês. Ele vai dar ao Diego uma chance de provar o seu valor, dando um parceiro para ajudar ele a caçar Johnny e Jairo para recuperar as outras partes do cadáver. Alguém que não se sabe ao certo quem é, mas com certeza é um usuário de stand, que perfura uma colmeia com a mão e a transforma num monstrinho. E nele tem uma inscrição em kanji escrito retalhar. E assim o monstrinho avança até Diego, onde acerta o seu pulso e retalha o seu relógio. Diego aceita ajuda e ambos então vão à caça das partes que lhes faltam. No 8º dia do 5º estágio, próximo ao rio Mississippi, Johnny avista os demais corredores que estão passando pelo matagal. E entre eles está a figura misteriosa que lembra o enviado de Valentine. Johnny se pergunta como eles vão fazer para cruzar o Mississippi inteiro, enquanto Jairo pergunta se ele quer ouvir uma melodia. O Johnny não entende e diz que ele parece nem se importar com a travessia do rio. E o Jairo pergunta só mais uma vez. E sim, é do nada, sem mais nenhum contexto, que se tem o famoso meme do Jairo cantando Pizza mozzarella, pizza mozzarella, lella 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 lella. Depois disso, eles acampam próximos de um celeiro, onde Jairo mostra uma carta que recebeu do Vaticano, que dizia não saber da existência daquele tipo de santo que eles estavam procurando. A conversa para quando Johnny ouve alguns barulhos vindo do matagal e do celeiro. E depois de pegar o machado para quebrar a porta do celeiro, ele entende que os dois já estão sob o ataque de um stand. E antes que Jairo suba numa escada, o Johnny arremessa o machado nela e ambos os objetos são destroçados. E junto deles, o celeiro também se desfaz. Do matagal surge o que parece ser o inimigo. É Dot Han que cavalga para cima dos dois, e retalha tanto as steel balls do Jairo quanto as unhas do Johnny. Porém, depois disso, Johnny percebe que ele é só uma ferramenta usada pelo usuário de stand misterioso, que usou o corpo do Dot Han para retalhar tudo que ele tocava, inclusive a si mesmo. Debaixo dos escombros do celeiro, Johnny pede para que o Jairo deixe ele ali e vá embora, algo que o Jairo nega, dizendo que ainda precisava do Johnny consigo e que não era perfil do Johnny falar em desistir. E de dentro daquele matagal surgem mais monstrinhos. O mangá então nos leva para o passado de Johnny Joestar, uma criança que nasceu e cresceu no Kentucky, que era o filho mais novo de uma família de jockeys aristocratas, e que em uma noite, enquanto jantava, seu pai o perguntou o que ele estava escondendo debaixo da mesa. Era Danny, o ratinho branco de estimação do Johnny, que assim que seu pai o vê, ordena para que Johnny o afogue na fonte do lado de fora da casa. Johnny até tenta argumentar, dizendo que seu pai permitiu que ele tivesse um rato de estimação, e seu pai reitera que seria somente se Johnny o mantesse numa gaiola. Do lado de fora, Nicholas, o seu irmão mais velho, diz para que Johnny solte Danny na floresta, e que ele traria um rato branco do laboratório da sua escola para mostrar depois para o seu pai. E assim Johnny fez, libertou o Danny, que sumiu entre as árvores. Tempos depois, Nicholas estava cavalgando em um dos seus dias de treino, e recebia Black Rose, o seu mais novo cavalo, para as competições. Tudo estava indo bem, até que de repente um acidente acontece. Black Rose tinha aparentemente se assustado com o rato branco que passou correndo pela pista, fazendo com que Nicholas tombasse. Aos 17 anos de idade, Nicholas Joestar, que ia ensinar o seu irmãozinho a cavalgar, tem a sua vida ceifada por um acidente. Anos mais tarde, Johnny tinha se tornado um jockey de renome, e às vésperas de um campeonato importante
importante e voltou para casa para pegar um par de botas do seu falecido irmão. Porém, é abordado por seu pai. Ele diz que Johnny não poderia pegar elas, pois elas eram de Nicholas, e ele não era merecedor delas. Já cansado de ser rebaixado pela memória do seu falecido irmão, Johnny empurra o seu pai, que cai e tem seu pescoço perfurado por alguns cacos de vidro, dizendo algo que marcaria Johnny pelo resto da sua vida. Ó Deus, você levou o filho errado. Foi assim que Johnny cresceu, com o fardo de ter sido o assassino de seu irmão e o filho indesejado de seu pai. Um homem que viu desde o lixo até o luxo, e que agora traçava um paralelo com o rato que arruinou sua vida e aquele inimigo de stand que estava enfrentando. Pois ambos foram algo que o Johnny não conseguiu enxergar. As unhas e Steel Balls não têm efeito nesses monstros. E Jairo fala para eles irem para debaixo da lama e ficarem soterrados por um tempo, aproveitando o momento para ensinar pro Johnny a lição número 4. Ele diz que o Johnny só pode falar em desistir mais 4 vezes a partir daquele momento, e explica sobre a proporção áurea, um retângulo com dimensões de 9 para 16 que é base para toda uma estrutura perfeita. Ele diz que seu pai o ensinou a usar as próprias mãos para enxergar essa proporção, mas que ele entregaria a fivela do seu cinto pro Johnny caso ele dissesse que desiste 4 vezes. E por ter dito uma vez, são mais 3 tentativas para conseguir o cinto. Eles então saem debaixo da lama e caem no Mississippi, desmanchando os monstros com a inscrição de fogo que liberam as chamas. Johnny acaba desistindo mais uma vez, e olhando para a borda do rio eles procuram o usuário, não avistando mais nada além de monstros. O ataque em massa havia começado. Jairo se nega a entregar a fivela do seu cinto pro Johnny, e em seu último truque faz uma esfera de água que concentra e canaliza os ataques em forma de onda sonora pro seu corpo. Assim Jairo tem seu corpo fatalmente ferido e deixa Johnny sozinho. De dentro do matagal surge o velho Norizuki Higashikata, e na beira do rio o índio Sandman, a quem o Johnny implora por ajuda, mas é exatamente ele quem incapacita o velho japonês, e se revela o verdadeiro usuário daquele stand satânico. Revela que quer trocar as partes do cadáver com o presidente pelas terras dos seus ancestrais, e que para isso mataria Johnny Joestar. E nos últimos segundos, Johnny consegue enxergar a proporção não só na fivela do cinto do Jairo, mas também nas borboletas que sobrevoavam o rio, nas folhas, nas árvores e em todo o ambiente, inclusive num ratinho branco que passava por ali, que despertou memórias tão traumáticas em Johnny que o fez ter a primeira evolução do seu stand, o Tusk Ato 2. Nesse novo ato, os disparos do Johnny ficam mais fortes, mas as unhas não crescem de imediato. Ele dispara contra o Sandman, que balança sua adaga e cria um som de que fica sólido e redireciona a bala. Porém, redirecionar não é a palavra certa, já que os buracos das balas passam a seguir tanto os monstros quanto o Sandman. A rotação não para, ainda que ela se torne um buraco. Sandman revela que seu nome de verdade não é esse, o seu nome é Soundman. Sandman é o nome que os homens brancos deram para ele. Soundman significa aquele que cria o som, e ele vai criar um som para matar Johnny Joestar. Ele avança e Johnny dispara, a princípio parecendo ter errado o tiro, mas ele acaba acertando a asa de uma borboleta que cai nas costas de Soundman, e persegue o seu coração automaticamente. Ele consegue impedir no último segundo, mas Johnny pede para que ele pare, que ele não se aproxime mais, que os vencedores daquela batalha tinham sido Johnny e Jairo, e não Soundman, e que se ele não fosse embora e recolhesse seu stand, seria morto pela rotação da fivela do Jairo. Soundman se nega a ir embora e acaba sendo acertado e morto. Em seus últimos pensamentos, ele não se sente culpado por nada que fez, que só se preocupa com a sua irmã, que ele deixou em sua terra natal, e a sua última prece é para que ela seja feliz. Arrastando-se para a beira do Mississippi junto com o corpo de Jairo, eles dois são encontrados por Hot Pants, que nocauteia Johnny e rouba as partes do cadáver dele, as envolvendo num manto com brasão da família Zeppelin. Quando acordaram, nem Hot Pants, nem as partes do cadáver e nem os seus ferimentos estavam mais ali. Antes de dar início ao arco, o mangá conta o passado da família Zeppelin, e como somente poucas pessoas de dentro da família sabiam da profissão de carrascos que eles tinham, mas por outro lado era de conhecimento público que eles atuavam como médicos. E a gente tem uma pequena cena do Jairo tendo que usar suas habilidades de spin para retorcer a pele de uma paciente do seu pai, e que não por acaso ele estava pegando. E só mais tarde ele percebeu que tinha se relacionado com uma mulher casada. Jairo e Johnny despertam no meio da neve no 5º estágio da corrida de Steel Ball Run, agora decididos a terem todas as partes do cadáver santo roubados deles pela Hot Pants no fim do arco anterior. Mas antes disso, Jairo sente através da rotação das Steel Balls a vinda de 11 homens seguindo seus rastros. E o Johnny, que ainda tinha uma das vértebras do cadáver, percebe que eles estão bem próximos das outras partes do corpo santo. Porém, a Steel Ball do Jairo cai numa poça d'água e some, aparecendo nas mãos de uma garota que foge deles até se esconder dentro de uma árvore gigante. Assim que eles entram e a confrontam, ela pergunta se aquilo que o Jairo perdeu não foi uma pepita de ouro e um diamante ao invés de uma Steel Ball, ao que ele responde que não, e sendo honesto, ela entrega tanto a Steel Ball quanto os tesouros para ele. A mesma pergunta é feita pro Johnny, que tinha derrubado alguns cogumelos na fonte antes de entrar na árvore, e respondendo de forma honesta, ele ganha os 2 tipos de cogumelos. E depois de entender a dinâmica do poder da garota, o Jairo joga um monte de papel na fonte para conseguir
conseguir dinheiro respondendo honestamente. E finalmente joga as orelhas de coelho que ele estava carregando, que são oferecidas junto às orelhas do cadáver santo. Assim eles descobrem que a árvore de Sugar Mountain é uma palma do diabo e uma usuária de stand, e que ela era a guardiã das partes do cadáver. E depois de entregar elas, ela avisa que tudo que eles ganharam deve ser usado antes do pôr do sol. Afinal de contas, aquelas coisas não pertencem a eles. E se não fizerem, eles se juntarão a Sugar Mountain fazendo parte da árvore para sempre. O mesmo acontece se tentarem entregar o tesouro ou jogar fora. Assim eles partem para a cidade mais próxima, gastando com comida, com equipamento para os cavalos e até com algumas mulheres, mas isso a árvore não deixa. O problema é que já perto do fim do dia eles ainda tinham muito dinheiro, tanto que precisaram comprar um prédio e ainda assim sobraram 30 milhões. Como um último recurso, eles pensaram no jeito mais fácil de perder dinheiro, apostando no tigrinho. Só que antes deles conseguirem, os 11 homens encontram eles e quase matam os dois. Porém, eles são alvejados por homens que são pagos pelo Gyro para proteger a vida deles. E quase no fim da tarde, o Gyro começa a se transformar na árvore de Sugar Mountain, porque eles não usaram em momento nenhum as partes do cadáver. Só que com um porém, só o Gyro tá se transformando. E o Johnny, que no começo do arco disse que morreria pelas partes do cadáver, não conseguiu ver o seu amigo partir e libertou o Gyro. E ele pergunta se o Johnny simplesmente deu as partes do cadáver. E o Johnny responde que não, que as regras mandavam trocar, comprar ou vender, e por isso ele trocou o cadáver santo com o último dos 11 homens por uma garrafa de vinho. Adicionando uma cena que dá mais contexto no diálogo que o Johnny e o Gyro vão ter daqui a pouco, Gyro e seu pai estão no meio de uma cirurgia de risco com 2 pacientes, uma mãe e seu filho. E por ser algo crítico para ambos, tendo que ter a transferência de sangue e tecido de um pro outro, cabe ao Gyro decidir quem vive, a mãe, que pode ter outro filho, ou o filho, que é o único sucessor dela. E seu pai traça uma analogia com essa decisão em uma partida de tênis, que pode ser que a bola atinja a rede, mas ela vai cair eventualmente para um lado. Não tem imparcialidade. Ele teria que decidir ali. Por sinal, a Sugar, que estava aguardando seus pais serem libertos da maldição da árvore, finalmente consegue tê-los de volta, já que ela finalmente achou 2 pessoas honestas naquele mundo. Sim, juntos debaixo da neve, o Gyro propõe um brinde. Brindar o que se tá tudo perdido? Que tal a bola que acertou a rede? E o que você quer dizer com isso? Não gostou? Então pela próxima parte do cadáver. A próxima parte, né? Tá bom, gostei. A próxima parte é a chegada. A próxima parte e a chegada. Eles tomam um vinho em meio à nevasca. E então vamos para os arredores de Chicago, com o Diego Brando se encontrando com um homem do governo, que logo pergunta sobre a identidade do intruso que invadiu o prédio do governo naquela noite, tendo como resposta somente que era uma mulher de cerca de 51 quilos, o que era tudo que ele precisava ouvir. Essa informação é expressamente entregue ao presidente, que fica perplexo não conseguindo acreditar nisso. Então nos é apresentado o poder desse homem. Ele cria cães de balões feitos com pregos de aspecto dourado, que depois de destruir o telefone usado para fazer a ligação para o Mountain Team, ele consegue o odor de Lucy Steele. Os funcionários da corrida informam Steven Steele que os homens do governo estão fazendo perguntas estranhas como o peso de uma mulher. Steven precisa sair para resolver algumas pendências da Steel Ball Run e pede para Lucy voltar pro hotel sozinha. Ao que ela se desespera e entra em prantos pensando já tá sendo perseguida. E lembrando das palavras de Johnny e Gyro, ela se recompõe. E depois de buscar os registros de pedidos de livro, ela vê 2 em especial. Um romance policial da série Sherlock Holmes e uma outra história que conta sobre uma mulher que sonha em se tornar uma chapeleira e não quer marcar a cerimônia de casamento com seu amado. E depois de ser vista lendo um deles no parque por uma mulher escoltada, Lucy é abordada com bastante entusiasmo, porque a mulher em questão tinha lido o romance de Sherlock Holmes, e Lucy sabia disso. Tinha visto o nome dessa mulher quando viu os registros na biblioteca. E em seguida acontece uma das cenas mais controversas da obra, um preparativo para o que vai vir nos próximos arcos. Lucy provoca a mulher com carícias e abraços, e até encontra resistência nos guardas que a escoltavam, mas pela mulher em si é acolhida, sendo convidada a ir para a residência oficial de Chicago. Afinal de contas, quem Lucy Steele estava abraçando não era nada mais nada menos que a primeira-dama Scarlett Valentine, esposa do presidente dos Estados Unidos da América, Fanny Valentine. Na residência oficial, a primeira-dama se encanta com Lucy Steele, comentando que está insatisfeita com seu casamento, contando detalhes tão íntimos que chega no nível de contar a hora que seu marido cochila, e se empolga tanto com a presença de Lucy que começa a agir estranho e pedir coisas indecentes para ela. Mas nada demais acontece, já que ela pega no sono graças ao sonífero que Lucy tinha debaixo das unhas, e colocou no chá da primeira-dama durante aquela conversa tão esquisita. E agora Lucy só tinha um papel naquele lugar: roubar o coração do presidente. Já em posse do olho direito do cadáver e sabendo onde era o quarto do Valentine graças ao desabafo da Scarlett, ela vai pelo banheiro até a porta dos fundos do quarto presidencial. Mas o que devia ser uma missão tranquila começa a se complicar quando o presidente desperta do seu cochilo, não tendo visto quem era a pessoa que tinha entrado nos seus aposentos, mas tendo absoluta certeza de que não era
sua esposa. Ela então entra, se mostra sem medo algum e caminha até a cama do Valentine, que não esboça reação alguma. Afinal, por que ele ia ficar alarmado com a primeira dama entrando em seu quarto? Mais cedo naquele dia, Lucy se encontrou com a corredora Hot Pants, que usou seu spray de carne nela para que por uma única vez ela pudesse se disfarçar de qualquer pessoa que ela tocasse, apenas precisando descascar sua pele para retirar o disfarce. Porém, Hot Pants deixa claro que ela não é aliada, mas também não é inimiga. Com toda aquela situação, Lucy pergunta de quem é esse cadáver. Uma pergunta que não pode ser respondida. Apenas que o objetivo de Hot Pants é conseguir essas partes a mando do Vaticano. É hora de ir. Ninguém faria aquilo por Lucy. O governo estava atrás dela e de seu marido. Era um problema dela ou não roubar o coração do presidente. De volta ao presente, Valentine sente algo estranho e duvida de sua esposa, que está muito em silêncio. O clima permanece tenso até um dos cães de balão sair debaixo da cama. E mais outros surgem, farejando o odor de Lucy Steele que foi rastreado do telefone. Sabendo que estava a um passo de ser descoberta, Lucy corre até Valentine e toca em seus lábios, usando do mesmo sonífero que usou debaixo das suas unhas para fazer a primeira dama dormir, e que também foi dado pela Hot Pants. O presidente cai em sono profundo e as partes do cadáver são atraídas umas às outras. Porém, os cães alcançam Lucy. O primeiro perfura sua perna, mas ela precisa ir, já tem o coração e nada mais importa. Só que não é só o coração do corpo santo que sai de dentro do Valentine. Ele também tinha posse das orelhas, do braço e do próprio coração. Ela precisa levar todas elas. Entrando em luta corporal com os cachorros de prego, Lucy usa um espelho enorme para se defender, até que dois problemas igualmente enormes surgem. Lucy foi vista pela primeira dama, que despertou antes da hora, e o dono dos Tubular Bells se encaminha para a residência oficial, pois um dos seus cães estourou. A primeiro momento tudo parece que vai dar certo pelo tom que Scarlett usa com Lucy, mas logo o nível da conversa desce e ela dispara sem dó alguma, frustrada por ter sido enganada por alguém que estava realmente amando, demonstrando várias camadas doentias que essa mulher tem. Não é apenas um, são vários disparos que culminam em Lucy Steele tendo que usar de um jogo de corpo para empurrar a primeira dama para o banheiro. Ela faz isso principalmente para parar os disparos e fugir dos cães de balões. Porém, eles não param e a esposa do presidente também não. Ela diz como pretende torturar Lucy Steele enquanto os guardas armados entram na suíte presidencial despertando Valentine. Notando que os cães atacariam o odor daquela que estivesse mais próxima, Lucy se desfaz do seu disfarce e coloca na primeira dama. Os cães mudam as suas rotas e se infiltram dentro do rosto da primeira dama, estourando logo em seguida. Lucy Steele, em legítima defesa, acaba de cometer um crime inafiançável. Ela executou a primeira dama dos Estados Unidos. Os guardas já estão a postos e sabem que há um intruso naquele lugar. Porém, na janela do banheiro surge uma figura, Mike O, o dono dos Tubular Bells, que não enxerga Lucy através do vidro, mas sim Hot Pants, que veio buscar as partes do cadáver, das quais Valentine já começa a sentir falta. Então é mostrado um pouco mais do poder do Mike. Não só os pregos que ele carrega, mas todo tipo de metal pode ser inflado como se fosse um balão e usado para atacar o seu inimigo. Ele faz isso transformando as persianas em balões e usando hora de guilhotina para decepar o braço da Hot Pants, hora de mísseis para destruir o banheiro presidencial. Isso atrai a atenção dos guardas que vão em direção ao banheiro. Mike ou acaba vendo o corpo de Scarlett e Lucy Steele. Pensando ser obra da Hot Pants, ele avança para finalizar ela com seus cães. Mas então algo estranho acontece. Seu rosto é quem infla, não os balões. Porque quando ele tinha partido o braço de Hot Pants, respingos dele se infiltraram na sua garganta e agora bloqueiam seus pulmões. Ela pede para que ele desista e vá embora, mas determinado a seguir as ordens do seu presidente até a morte, ele insiste e é morto. Então os guardas entram, mas não encontram nada além do corpo de Mike e Scarlett Valentine viva, que obviamente se trata de Lucy Steele, a qual foi deixada ali por Hot Pants por não ter a capacidade de fugir em segurança, assim como o braço do corpo santo, que é grande demais para ser levado junto às outras partes. Mas aconselha Lucy que bote a culpa de todo aquele estrago na própria Hot Pants, que se encaixa na descrição de uma mulher com 51 quilos. Assim ela faz e ganha os agradecimentos do presidente, e livra a si mesmo e o seu marido de serem executados pelo governo. Aos arredores do Lago Michigan se encontram dois homens. Um deles, Magenta Magenta, descrito como um homem bastante irritante pelo seu modo de falar. O outro, Weka People, que tem a sua história já apresentada. Ele era um membro da Guarda Real do país de Gyro e tinha arranjado um casamento entre sua irmã e seu colega de trabalho. Porém, esse homem se mostrou um ser desprezível com ela, agredindo de modo que a fez perder parcialmente a sua visão. E então, para que um divórcio fosse oficializado, eles entraram num duelo. No dia, os dois compareceram, mas o colega de Weka People surgiu escoltado por homens
homens misteriosos. Porém, isso não importava. O duelo se iniciou como a tradição mandava, sem espadas ou armas de fogo, apenas com steel balls. O Eka People se saiu vitorioso, mas os homens que faziam a guarda do seu colega de trabalho disseram que aquele duelo nunca poderia ter outro resultado que não fosse a vitória do oponente do Eka People, já que a família dele era influente demais. Assim, tirando o capuz e mostrando ser parte da família Zeppeli, esses homens o forçaram a se exilar, abandonando o reino de Nápoles e sua irmã. Em solo americano, ele ganhou a oportunidade de mostrar o seu valor e conseguir uma recompensa, já que voltar para o seu país não era mais uma opção. Sua irmã havia morrido um ano atrás, mas para que essa recompensa fosse dada, ele teria que fazer um favor para o governo: matar Johnny Joestar e Jairo Zeppeli. Durante a conversa dos dois homens, o Eka People avisa Magenta que deve prestar respeito à técnica da família Zeppeli e não subestimar aqueles dois. Se ele entendesse isso, a vitória seria deles. Enquanto isso, Johnny e Jairo se perguntam como vão atravessar o lago, que tinha um gelo fino demais para suportar o peso dos cavalos. E avistando um lobo que o Johnny alimentou mais cedo, eles percebem a vinda de Pocoloco e outros corredores, que se encaminham para o norte do lago. Pocoloco muda seu caminho e parece ter encontrado a rota dos nativos, um caminho que marcavam com gravetos no fundo do lago para sinalizar uma passagem mais segura. Porém, eles já são seguidos pelos dois homens, que Jairo reconhece um em específico, mas não se lembra de onde. De repente, algo é lançado e quando tá perto o suficiente, eles descobrem que o ataque inimigo já começou. É uma Steel Ball. Jairo lança a sua também. Ambas se chocam e ele enfim lembra quem é o sujeito, e diz pro Johnny se abaixar para não ser atingido por satélites, que são as esferas menores que estão encravadas naquela Steel Ball. Mas é tarde, ambos são acertados e a habilidade de Eka People começa. A Atalaxia é um problema de coordenação motora, e a Atalaxia do flanco esquerdo é a habilidade do Eka People. A perda da visão de todo o lado esquerdo dos seus corpos é o que está acontecendo com Johnny e Jairo. Essa é a estratégia da Guarda Imperial de Nápoles, a qual o Eka People um dia fez parte. E só essa habilidade já é suficiente para que os inimigos se aproximem sem serem vistos. Porém, Magenta é avistado por um segundo pelo Johnny e é alvejado sem misericórdia. Mas nada daquilo surte efeito nele, já que a partir do momento que ele fica estático em uma posição só e é abraçado por seu stand, nenhum ataque fará mal para ele. Diante daquela situação, Jairo se pergunta se o Eka People sabe sobre a existência das partes do cadáver. E o mangá nos conta que sim, que ele soube da descrição do último dos 11 homens, que disse ter visto a silhueta do lago Michigan e do lago superior juntos à figura de um animal, junto com o lembrete do presidente que todas as partes se moviam assim como as palmas do diabo. Ele nota o lobo que o Johnny tinha alimentado anteriormente, e finalmente entende o motivo dele estar ali. O Johnny pergunta ao Jairo em que ele poderia usar como base para gerar a rotação áurea. Porém, a conversa é interrompida por mais uma Steel Ball inimiga, já que o efeito da atalaxia dos dois já tinha passado. E sobressaindo as de Jairo, dessa vez o Eka People diz que a técnica da família Zeppeli é baseada no poder da natureza, e que por esse motivo se deve ser prestado respeito por elas. Mas onde poderia se achar base para a vida em um mundo morto por gelo? A rotação áurea de Jairo falha e Johnny precisa atirar nos satélites para impedir a atalaxia. Magenta saca seu rifle, mas não para atirar nos dois, para atirar no lobo, o que a primeiro momento não fazia sentido. Mas por essa distração, um dos satélites atinge Jairo, que tentou proteger Johnny. As Steel Balls de Jairo não adiantam e Johnny não tem mais unhas para disparar. O Eka People fez as mãos de Jairo se tornarem inúteis para serem usadas como base para a rotação áurea. Sob o efeito da atalaxia, ambos precisam localizar os inimigos pelos rastros deixados no gelo. E assim a Steel Ball do Jairo atinge Magenta a queima-roupa, o que o irrita e o faz efetuar vários disparos. Isso dá uma munição extra para Jairo, que usa a própria bala disparada por Magenta contra ele mesmo, mas por conta da defesa impenetrável do stand dele não surte efeito nenhum, apenas arremessa a bala para o alto. E depois de desativar o seu stand e se preparar para finalizar Jairo, a bala que antes subiu desce na mesma intensidade, incapacitando Magenta, dando o tempo necessário para as unhas do Johnny crescerem de novo. Ambas as Steel Balls de Jairo são lançadas novamente, porém ele prioriza atacar do que se defender de uma das Wrecking Balls, deixando Johnny cuidar dessa última. A esfera que o Jairo lançou para atacar o Eka People até consegue atingir ele, mas ele usa a rotação para torcer o seu corpo e diminuir os danos. A rotação áurea é extremamente necessária para conseguir vencer o Eka People. Por isso, os satélites das Wrecking Balls foram lançadas contra um bloco de gelo que tinha o corpo do lobo, para que o cadáver do animal fosse jogado na água fria e para que o Jairo não usasse ele como base para o retângulo dourado. E quando tudo parecia perdido, com o Jairo não mais enxergando nada em seu flanco esquerdo, o Eka People inutilizando suas Steel Balls e sua técnica, e Johnny já não podendo mais ajudar, Jairo só se lembra das palavras do seu pai, que dizia que não é papel da família Zeppeli prolongar a vida humana, ou sentenciar alguém à morte, que eles são apenas a bola que acertou a rede, mas que eles acreditavam sim em milagres, para que a bola caia do outro lado. E então naquele mundo morto e gélido, começa a nevar, e a Wrecking Ball é obliterada.
O impacto da esfera do Weka People, que destruiu o bloco de gelo na intenção de esconder o corpo do lobo, também fez a água subir e se transformar em neve, que pôde ser usada como referência para o retângulo dourado. Com o Weka People tendo um rombo no peito, a batalha é decidida. Seja tudo aquilo tendo sido coincidência ou milagre, não importava. Jairo Zeppeli estava um passo à frente. Com o pedido de Weka People para que ele acabasse com sua vida, Jairo disse que ele ainda tem pelo que viver, que não tinha conseguido trazer a visão de uma mulher de volta, mas que isso acabou salvando a vida dela, já que o seu marido teria matado se ela voltasse a enxergar. Ela estava segura, e Jairo conta que acredita ser a irmã de Weka People, e a família Zeppeli a escondeu numa zona rural. Weka People ainda tem pelo que viver. Os cavalos surgem, e aquele lobo que tinha sido acertado por balas não tinha morrido. Eles então veem um pedaço de madeira em meio ao gelo. Era a rota dos nativos. Antes de ir, Jairo pede só mais uma coisa, que Lucy Steele deve ser protegida, e que se o guarda imperial tinha conseguido servir reis e presidentes, teria capacidade para cuidar de uma garota. E assim, ambas as pernas do cadáver haviam sido coletadas. Durante a corrida transcontinental, Jairo e Johnny buscam sempre correr uma distância de 70 km por dia para não fadigar os seus cavalos. Durante os dias escaldantes no Arizona, eles estendiam tapetes no chão cada vez que viam uma sombra e dormiam. Se o tempo tivesse bom à noite, eles seguiam viagem. Caso não, acampavam, evitando plantas venenosas ou tropeçar em rochas. Se passassem por caminhos muito estreitos com cruzes de madeira, ficavam espertos para o caso de emboscadas. Cruzar um rio requer vigor e foco, já que uma vez nele se torna alvo fácil para cobras. Quantos rios eles já haviam cruzado nessa jornada? E quantos mais eles iam cruzar? Johnny comenta que o café italiano do Jairo é delicioso, mas que naquela corrida ele ficava tão espesso quanto piche. Às vezes um pouco do café que sobrava ia para os cavalos. Após 45 graus em latitude norte, eles só viajavam se o vento e a neve os atingisse pelos lados ou pelas costas. Se fossem atingidos nos rostos, procuravam chalés ou se abrigavam em buracos, esperando pacientemente o tempo que fosse necessário, até que enfim alcançaram seus limites e viram o fim do sexto estágio. Todos estavam alinhados e o principal inimigo deles agora era o Pocolo, que apenas seguia os conselhos do seu stand, que sempre profetizava o caminho certo, e disse para que ele evitasse o abismo e seguisse para o caminho mais longo, o que deu uma vantagem para o Johnny e para o Jairo, que alinharam as suas técnicas, as steel balls de Jairo e a proporção áurea de Johnny, para dilacerar as esferas e as contorcer numa ponte de aço, que os guiou pelo abismo. E assim quem levou o primeiro lugar foi Jairo Zeppeli, em seguida Johnny Joestar, terminando o temido sexto estágio, mas não sem antes o surgimento de um estranho homem que cambaleava pela neve, murmurando em ódio e agonia que sabia de tudo, que ouviu aquele traidor citar o nome de Lucy Steele. Há 4 semanas o corpo da falsa Lucy foi encontrado às margens de um rio, tendo como causa da morte traumatismo craniano, abalando seu marido Steven Steele, que ainda assim sente algo estranho naquela figura. É o 12º dia do 7º estágio, a 145 km do leste da Filadélfia. Johnny e Jairo estão acampando quando avistam Hot Pants cavalgando sozinha, e decidem segui-la, até serem levados a um enorme armazém de lixo na cidade de Gettysburg, com Jairo dizendo que o plano era só encher a Hot Pants de porrada quando encontrassem ela. Eles se dividem e entram no lixão comunitário, avistando uma freira em meio àquelas pilhas de tralhas, que alegou estar ali só pra pegar algo, e que era sua primeira vez ali. Eles imaginam que Hot Pants tinha ido para aquele lugar porque o torso do cadáver estava ali. Jairo sai à procura da corredora, mas a freira não engana Johnny, que por saber que se tratava de uma mulher, confrontou Hot Pants, a fazendo dizer aos prantos que a parte do cadáver que estava no lixão já foi tomada por outro alguém, e que ela precisou abandonar por algum motivo. Nisso um garoto surge de dentro do corpo da Hot Pants, parecendo estar entrelaçado com ela, e logo ambos são envoltos por um material estranho, e ela diz que nada adiantou, sua devoção a Deus e sua missão na igreja, porque os seus fardos tinham voltado. E antes de desaparecer ela diz que para que aquela parte fosse conquistada, algo devia ser sacrificado. Com essa situação estranha acontecendo, Johnny vê uma faca fincada num pedaço de carne, e Jairo vê o seu ursinho de pelúcia, junto de um stand estranho que pergunta o motivo do Jairo ter pegado aquilo de novo. Ele também possui todas as partes do cadáver, e assim como aconteceu com Hot Pants, a faca e o ursinho se fundem com Johnny e Jairo. Uma pequena pausa é feita e o narrador diz que a Steel Ball Run chega em seu 7º estágio, e que tá a 3 dias de acabar, que de 3.825 participantes sobraram apenas 61. A classificação tá assim, e como os próximos 2 estágios são mais curtos, quem quer que lidere esse estágio provavelmente será o grande campeão em Nova York, sendo os favoritos para esse posto Jairo Zeppeli e Johnny Joestar. Ouvindo as notícias, Valentine sabe que eles desviaram da rota e estão indo em direção ao torso, faltando assim apenas a cabeça do cadáver para estar completo. É hora de ir buscar todas elas. Já sob o ataque inimigo, Jairo é perguntado novamente se ele quer pegar o que deixou para trás, e então arremessa sua Steel Ball no stand, que se desfaz para não ser atacado, e quando ele estende o braço para pegar novamente, percebe que tem inúmeras esferas no chão. Johnny não entende o que está acontecendo, porém Hot Pants conta para ele que ele precisa sacrificar algo, que o motivo daquele garoto estar fundido ao seu corpo é porque ele é o seu irmão mais novo, e que para se salvar de um ataque de um urso
que estava arranhando os dois numa toca estreita, ela empurrou seu irmão. Apenas ela sabia disso, sendo acolhida por todos que pensavam ser só um acidente. Porém, como ela não pôde suportar esse peso, ela buscou refúgio na igreja, para se redimir dos seus pecados. E que se por acaso reunisse o cadáver santo, ela pensava que enfim seria perdoada. Ela diz pro Johnny se purificar com água, e novamente some. E já indo em direção a seus equipamentos para pegar o seu cantil, Danny surge no lixo, e destrói a mente do Johnny automaticamente. Aquele ratinho que causou a morte do seu irmão, agora estava ali com ele. Jairo tá sendo envolvido pela habilidade do inimigo, quando ele surge das sombras. E a mesma dica é dada. Para que aquela luta fosse justa, ele contou que Jairo precisaria se purificar com água. Porém, não dando ouvidos a isso, Jairo pega uma Steel Ball que foi usada em execuções com seu pai. E por se apegar ao seu passado, ele acaba ainda mais envolto por seus fardos. Johnny, pensando estar sob efeito de uma ilusão, tenta a todo custo atirar em Danny. Usando dos buracos que seguem o alvo, ele acerta o camundongo que se escondeu dentro de uma bota. Uma bota de jockey, a exata mesma que o seu falecido irmão Nicholas usava, que também surge para atormentá-lo. Johnny começa a ser envolto pelos seus fardos e rasteja até o seu cavalo, atirando em Danny assim que o vê se aproximando novamente. Alguns disparos atingem o chão, mas um específico perfura seu cantil e finalmente o purifica com água. Percebendo que há uma fonte de água debaixo da terra, ele entende que tem água o suficiente para lidar com aquele stand. Aquele rato volta pro lixão, e quando Johnny tá prestes a atirar, alguém o repreende. Se o teu coração hesita, não atires. Ouve a mim com clareza. Se o teu coração tá a hesitar, então não deves tu atirar, pois assim os portões para um novo caminho se abrirão para ti. Ele se assusta, não entendendo o que foi aquilo. Suas pernas se moveram por um pouco e aquela sensação era nova para ele. Mas agora o que importava é que o usuário sabe que as pernas do cadáver estão em posse de Johnny, e ele vai ser cuidadoso para tirá-las dele. Assim que Johnny encontra Jairo, ele avista um troféu de corrida que ele havia ganhado há muito tempo. E assim ele se purifica novamente, caçando o Danny até ele o acertar e estilhaçar um espelho, sendo agarrado por seu pai. Ele instintivamente ergue sua mão para efetuar um disparo, mas é alertado novamente por aquela figura. Agora Johnny o reconhece. O cadáver santo pertence a Jesus Cristo. Um disparo é feito, o fardo do seu pai é atingido. Porém ele avista o usuário, e o segundo disparo acerta ele. Johnny Joestar tinha matado o usuário do Civil War, e essa foi de longe a pior coisa que ele poderia ter feito. Agora Johnny teria que carregar os fardos e pecados de tudo que o X-Row carregou em vida, que no caso foram todos os soldados de uma cidade que deveriam ser alertados pelo sinal da lamparina de X-Row, que ia indicar a chegada dos inimigos se aproximando. Mas isso não aconteceu. X-Row apenas ficou em silêncio e entornou uma garrafa de bebida, assistindo quieto o estopim para sua tropa perder aquela guerra. X-Row consegue as pernas do cadáver, porém Johnny agora tinha desbloqueado seu Tusk no ato 3, onde as unhas do Johnny chegam ao ponto final da rotação em espiral, no menor ponto possível, que é para onde o Johnny leva o seu corpo, um espaço onde ninguém mais pode ir. Podendo expor as suas mãos e disparar nos inimigos, e se esconder no buraco de minhoca para evitar ser atingido, ele acerta X-Row novamente, mas não adianta. Agora X-Row é um pecado do Johnny, já que ele matou uma vez, agora ele nunca vai se livrar dele. O cadáver tá completo, X-Row foge, mas Johnny alcança o braço do corpo santo pela parede, algo que X-Row tenta impedir. Mas qualquer coisa que arrisque entrar no ponto final da rotação é destruído, exceto o próprio Johnny. Ele pretende triturar o cadáver se for preciso. Porém, ele finalmente entende e deixa que X-Row acesse o buraco de minhoca e o atinja. Desse jeito, agora ele passa a ser purificado e X-Row o responsável por carregar os seus pecados novamente. Em um surto de raiva, X-Row pretende refazer a troca dos pecados. Mas então alguém dispara. É o presidente, que atirou em X-Row e agora tinha pego o cadáver quase inteiro. Ele não pode ser afetado pelo Civil War, pois impediu X-Row de matar Johnny em legítima defesa. Porém, ele não pretende entrar naquele lugar, pois não quer cometer nenhum pecado. Johnny até tenta impedir o presidente de ir embora, mas ele some com todas as partes, faltando apenas o olho esquerdo com Jill e o olho direito com o traidor da nação. Exaustos e desanimados com o roubo das partes do cadáver, Jairo e Johnny chegam na linha de chegada em 6º e 7º lugar. Diego Brando foi o primeiro no 7º estágio. Eles decidem recuperar o olho esquerdo que tá com ele, tentando se manter otimistas. O 8º estágio vai da Filadélfia até New Jersey. Enquanto isso, Steven Steele se nega a acreditar que sua esposa tinha falecido. Então ele pondera se aquilo não poderia ser obra de um stand. Comparando as fotos dela e da primeira dama, ele chega a uma conclusão. Mas é tarde, Magenta tá do lado de fora da sua carruagem e dispara por detrás da porta. E então a gente vê que o Eka People tava por ali, já que ele tinha voltado porque o Jairo contou que a Lucy Steele que tinha morrido era na verdade um plano da Hot Pants, e que ele ainda precisava ajudar a verdadeira Lucy Steele. Porém, como ele não tinha visto o que aconteceu na carruagem, ele se depara com Steven Steele quase morto, e é rápido para não ser atingido por Magenta. Eles então se enfrentam em cima da carruagem, onde os golpes do Eka People são inúteis por conta da defesa do Magenta, e onde ele percebe que a verdadeira Lucy Steele é a primeira dama. Eles chamam a atenção dos guardas de Steven Steele, mas rapidamente
despistam eles com a atalaxia das Wrecking Balls. A cena corta a partir daí e nós vamos até a residência presidencial, onde Valentine tá tendo uma aula de violino com Lucy no corpo da sua esposa, que passa a levantar suspeitas por de repente aprender a virar as páginas das partituras tão perfeitamente. E ele a acaba puxando pro seu colo, o que ela repudia, pensando em deixar esse mundo mesmo que se só por um segundo for beijada por Valentine. Porém, algo estranho acontece. O olho direito que ela estava carregando cai. Isso atrai a atenção de Valentine, que tem seu olhar mantido em Lucy por ela segurar o seu rosto. Aquilo só tinha uma explicação. O olho foi atraído por tamanha força porque todas as outras partes estavam escondidas ali. Descendente de irlandeses, Lucy Steele tem 14 anos e é a mais velha entre 6 irmãos. Seu pai tinha uma fazenda em Oklahoma e sua mãe faleceu quando ela tinha 12 anos. Depois disso, seu pai acumulou dívidas com mafiosos. A máfia tinha uma política de nunca cobrar uma família com um único bem. Porém, o pai de Lucy tinha não só filhos, como uma fazenda. E ele precisava se decidir, dar os seus filhos ou as suas terras. Sem terras, todos seriam sem teto. Então ele ofereceu a sua primogênita para trabalhar como serviçal para os mafiosos. Contudo, um homem bateu à sua porta. Era Steven Steele, que tinha sido liberto de um sentimento de angústia por Lucy e gostaria de retribuir o favor para ela. Após ouvir o que aconteceu, Steven Steele pediu para que o pai dela dissesse aos mafiosos que sua filha já estava casada legalmente com ele, e o resto iria cuidar como um homem de negócios, quitando suas dívidas. O pai dela caiu em prantos pensando estar entregando sua filha para um pervertido. Mas no fim, Steven Steele alertou a Lucy: "Não encostarei um dedo sequer em você. Nem agora, nem nunca. Não se preocupe, você irá para a escola e um dia se apaixonará. Assim, quando quiser deixar essa casa, poderá ir a qualquer hora. Nem amantes, nem pai e filha. Os dois nutriam apenas uma profunda relação de amor e respeito." O presidente então se solta dos braços de Lucy e olha para o piso de madeira. Não vendo nada, ele pergunta o que tinha caído. E se sua esposa tinha interesse em saber o que tinha atrás daquela porta. Dizendo que sim, nós somos apresentados à filosofia de Fanny Valentine. Vamos supor que você tá numa mesa e tem 2 guardanapos na sua frente. Qual você pega, o da direita ou da esquerda? Lucy diz que pegaria o da esquerda normalmente, o que o Valentine concorda a primeiro momento. Mas nessa sociedade esse pensamento não é verdade e que isso talvez se aplique a todo o universo. O fato é que quem pegar o guardanapo primeiro vai influenciar a escolha das outras pessoas sentadas à mesa. Isso é a sociedade. Em algum momento alguém estabeleceu o valor do dinheiro, o tamanho dos trilhos de trem, as normas elétricas, as leis e as regulamentações. Mas quem determinou tudo isso? O coletivo como uma democracia? Ou a livre concorrência? Não, foi quem pegou o guardanapo primeiro. As regras do mundo são determinadas pelo princípio da esquerda ou da direita, e desde o início o princípio do guardanapo rege o mundo. Mas nem todos podem ser a primeira pessoa a pegar o guardanapo. Os insolentes e tiranos seriam desprezados por serem fracassados. O mais velho ou o anfitrião seriam adequados, pois são indivíduos de respeito. Se Jesus Cristo tivesse à mesa, não haveria outra escolha a não ser pegar o guardanapo depois dele. É isso que ele quer, ser o primeiro a pegar o guardanapo e ter influência sobre todas as nações do mundo. Quem tem posse do cadáver rege o planeta Terra. E só alguém como Fanny Valentine pode ocupar esse espaço. Esse é o princípio do guardanapo, a teoria que Fanny Valentine segue cegamente. Acabando aquela conversa, ele vai até a porta e pede para que os guardas saiam dali. Depois pega uma garrafa de bebida e oferece à sua esposa. Após isso, ele solta seus cabelos e a põe em cima da mesa, exibindo as cicatrizes da bandeira dos Estados Unidos depois de retirar o seu casaco, dizendo que desejaria fecundar uma nova vida. Ele brutalmente ataca Lucy, que revida a altura com uma adaga, mas ela é barrada e Valentine diz que sabia que ela era traidora. Porém, isso não importava para ele, que queria ser abençoado com uma criança, impedindo Lucy de partir desse mundo tentando morder a sua língua. O disfarce sai e então ela atinge a garganta do presidente, que descobre se tratar de Lucy Steele. Porém, já sem forças, ele tomba da mesa e rasteja no carpete, desaparecendo embaixo de uma cadeira. Em um segundo, ele já não estava mais ali. E para ter certeza de que não, Lucy puxou a cadeira novamente, se surpreendendo com a figura daquele monstro reaparecendo, dessa vez sem um machucado profundo em sua garganta. O presidente é um usuário de stand, ou nas palavras da própria Lucy, o próprio diabo. Assustada e traumatizada, Lucy se encolhe enquanto Valentine levanta. Temos então o primeiro vislumbre do seu stand. Percebendo que Lucy havia fugido, ele a segue, não notando que ela tinha se escondido debaixo da mesa. Ela então vai para o quarto que estava o cadáver. Ela procura a todo custo a saída, mas antes queria o olho do cadáver de volta. Não havia mais tempo, o presidente já tinha encontrado ela, pensando na possibilidade dela ter tido a ajuda da Hot Pants para ter se infiltrado assim. Ele diz que vai entrar e força Lucy a permanecer viva, dizendo que vai tirar a vida de Steven Steele e de seu pai caso
caso ele a encontre sem vida ali dentro. E se por acaso ela tivesse irmãos, eles também pagariam um preço. Desesperada, ela tenta entrar na lareira depois de ter visto uma luz. Mas algo acontece, um clarão. E de repente Valentine a encontra em posição fetal no canto do quarto. Perguntando a ela o que ela tinha visto, ela responde que há alguém naquela chaminé, que disse a ela que ela tem que dar a luz. E então é revelado que Lucy Steele carrega em seu ventre a última parte do cadáver. É por isso, e somente por isso, que ele não faz mais nada com ela. E isso tudo vai terminar após o santo nascer. Voltando para a luta do Weka People e Magenta, um pequeno largato sai das costas dele, o que confunde o Weka People. Magenta então revela que está guardando explosivos, pretendendo um atentado para levar Steven Steele e o Weka People, não sofrendo nada por conta do seu stand defensivo. Rapidamente o Weka People lança uma Wrecking Ball para enrijecer o corpo quase morto do Steven Steele. A outra foi lançada para destruir os arreios dos cavalos e separar eles da carruagem, fazendo ambos, o Weka People e Magenta, cair no rio Delaware. Ao perceber seu ex-parceiro tão próximo, Magenta dispara contra o Weka People por estar cansado da arrogância dele e por ter sido tratado como se fosse um idiota. Porém, ele é laçado pelo arame do eixo da carruagem que a segunda Wrecking Ball arrancou. E sem poder respirar, ele usou seu stand 20th Century Boy para não morrer, na intenção de esperar Diego Brando vir salvar ele, já que foi ele quem resgatou Magenta na neve depois da batalha com Johnny e Jairo. O Weka People lembra do largato de antes e finalmente se toca que era fruto da habilidade do Jill e que era ele quem estava tramando contra a vida de Steven Steele, o qual foi socorrido pelo Weka People, enquanto no fundo do rio Delaware, com o passar do tempo, Magenta se cansou de esperar e parou de pensar. São 3h59 na Filadélfia, a 400 metros ao sul da Independence Square. Depois de examinar o esterco de cavalo do Jill, Jairo deduz que ele ainda está na Filadélfia e que pode estar tentando entregar o olho do cadáver para o presidente em troca de poder. Eles também acham que o presidente mandou mais alguém para ficar de olho nele. Eles o veem passando, mas logo avistam também o Weka People. E Jairo se pergunta o que ele estava fazendo ali ao invés de proteger a Lucy. Porém, o Johnny já disse que se caso enfrentasse o Jill, iria atirar nele sem dar chances dele revidar. Ao que o Jairo responde para que ele não o mate, vendo no semblante de Johnny a mesma expressão que ele teve quando estava disposto a morrer pelo cadáver santo. Jairo repreende Johnny dizendo que eles podem até descer a porrada no Jill, mas que eles não são esse tipo de pessoa para matá-lo. Johnny concorda mesmo tendo aquele olhar assassino, e no seu pensamento ele disse que gostaria que aquilo fosse tão fácil quanto Jairo disse. Jairo se posiciona, e Johnny observa de longe pouco a pouco Jairo ser encurralado por um inimigo desconhecido e pelo próprio presidente Valentine. Ele tenta o avisar, mas de supetão, Johnny é atingido pelo disparo de uma arma. O responsável ainda é desconhecido. Aqui começa o incidente da Filadélfia, um pequeno arco que se trata de quebrar a cabeça para descobrir quem atirou no Johnny. E eu vou tentar o meu melhor para explicar para vocês. Johnny tá caído no chão, várias testemunhas presenciaram a cena. Jairo também percebeu, mas logo é confrontado pelo inimigo. Johnny ergue a mão para revidar a agressão, mas seu pulso é atingido e seu disparo acerta a estrutura do prédio. Ele vê o seu agressor e tenta novamente se defender, mas é inútil e ele é alvejado. Jairo se apressa para socorrer o seu amigo, mas é impedido pela habilidade do stand do seu inimigo. O autor dos disparos quase finaliza Johnny, mas a unha que Johnny atingiu no prédio retorna em forma de buraco graças ao seu ato 2. E ele consegue entrar no buraco de minhoca com seu ato 3, evitando morrer ali, entrando numa vala. Irritado com a intromissão do seu adversário, Jairo arremessa uma Steel Ball nele, que ao mexer num bracelete enorme com diversos botões que servem de coordenadas, transfere a Steel Ball de volta para ele. O campo quadriculado que ele faz surgir no chão é idêntico às coordenadas do seu bracelete, então ele pode redirecionar qualquer ataque para a coordenada que ele quiser, desde que esteja dentro dessa área. Ele faz isso jogando pregos no chão e os redireciona para a coordenada que está a perna do Jairo, e em seguida abre um frasco com ácido corrosivo, enquanto dá tempo para o Jairo começar a entender a habilidade. Ele diz que o nome do seu stand é Chocolate Disco, e é só isso, não tem mais explicações elaboradas nem exemplos. Esse é o único antagonista dessa parte que não quer que seu oponente tenha a mínima chance de vitória. Pegando outro frasco ácido, ele os choca, e o líquido derramado é redirecionado, junto às Steel Balls que o Jairo lança, que são devolvidas para ele. Disco tenta mais uma vez, mas dessa vez não acerta Jairo com ácido, e fica desesperado, tentando com pregos e errando de novo. Por fim, Jairo revela que criou uma lente usando a rotação das suas Steel Balls, reunindo o ar e o tornando mais denso, criando uma diferença da posição que Disco vê Jairo da real posição dele. Por isso, as coordenadas dele não batem com as que Jairo realmente está, o fazendo errar os ataques. Ele apela para um revólver, mas é inutilizado pela rotação da Steel Ball e faz ele disparar em seu próprio pé, e depois é nocauteado, ficando fora de combate. Jairo então vai
vai na cena do crime e pensa que o Johnny fugiu porque alguém estava atrás dele. E vendo algumas crianças no parque bem à frente, ele mostra uma foto do Diego, perguntando se foi ele quem atirou naquela esquina. E a resposta é não. Uma delas diz que foi o cara de capacete, se referindo ao Eka People. As garotas continuam dizendo que foi Diego. Todos ali entram em consenso que só havia uma pessoa que estava atirando, mas na hora de apontar o culpado as respostas não batiam. Um artista de rua chama Jairo dizendo que ele sabe quem atirou no Johnny e até desenha, mostrando Stefani e Valentine. Ambas as partes discutem e Jairo fica confuso pensando ter caído num ataque de stand. A cena corta para Diego se encontrando com Eka People a algumas quadras dali, perguntando retoricamente se o Johnny estava vivo ainda, tratado com hostilidade por Eka People que quase morreu por culpa da manipulação que ele fez com o agente. Não há em nenhum lugar provas concretas capazes de corroborar a fidedignidade dos eventos que aqui seguirão. Há contudo ao redor do mundo diversas evidências históricas que concernem a tais eventos. No princípio era o Verbo, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa história aconteceu há cerca de 2000 anos. Naquele tempo tinha um homem que apresentava ideias novas, mas essas ideias eram vistas como perigosas para a sociedade da época. E para lavar os pecados dos homens, ele foi crucificado e morto. Passado 3 dias ele ressuscitou, algo que nem a medicina pode explicar. Depois de sair do sepulcro, ele foi em direção a José de Arimateia. Ele agradeceu a José e disse: "Vou ao leste." Aos prantos, José de Arimateia perguntou: "Irei ver-te novamente algum dia?" Perto dos pés de José, o homem sinalizou na areia 9 pontos e disse: "Tudo que gira torna-se encíclico." Então ele partiu em direção à luz e desapareceu. Os 9 pontos eram semelhantes a locais no mapa, porém ninguém na época entendeu e por isso desacreditavam de sua autenticidade. Ainda assim, José o desenhou precisamente e o guardou, enquanto o homem que desapareceu continuou sua jornada ao leste, convivendo com vários povos, aprendendo várias línguas e costumes. Mas sua jornada ainda não tinha chegado ao fim. Ao chegar no extremo leste, ele teve que construir um barco e, ajudado pelos habitantes locais, ele terminou a sua embarcação e partiu navegando ainda mais ao leste, cruzando o oceano. E após isso, decidiu permanecer onde chegou, passando o resto de sua vida lá. Em seus últimos dias, aqueles que conviveram com ele disseram: "Nosso desejo é de algum dia te ver novamente." Tempos depois, falhas sísmicas causaram um rompimento no solo. Após isso, uma tempestade surgiu na região e destruiu aquelas terras. Porém, o seu cadáver não apodreceu, se dividiu em 9 partes, e o vento e a areia se encarregaram de levá-las mais ao leste. Às vezes com auxílio de animais ou nativos, às vezes em cima de árvores, às vezes deslocadas em rios por cardumes, e repetidas vezes enfrentando tempestades, terremotos e areia. E a última vez que ele encontrou um ser humano foi no deserto de San Diego, onde um grupo de soldados em treinamento foi aniquilado num acidente. Lá havia o seu coração, e foi assim que um jovem soldado daquela tropa o encontrou, sendo o único que sobreviveu. Após isso, ele subiu de vida e se tornou bem-sucedido em seu país. E supondo que haviam mais partes como aquela, ele pensou ser seu destino achar as outras. E se tornou o presidente de seu país, passando a buscar os segredos e lendas que estavam enterrados. Voltando para o presente, 8 minutos mais cedo, próximo ao Independence Hall, Johnny ainda tá bem, e o incidente ainda não aconteceu. O Eka People tá do outro lado do parque, e diz que ambos, Johnny e Jairo, podiam aproveitar a corrida para fugirem da Filadélfia. Caso contrário, eles seriam encurralados e mortos pelo presidente. Avistando Jill, ele decide que não quer ficar do lado dos perdedores, e pretende tomar o olho do cadáver deles assim que for tirado do Jill, para que ele pudesse vencer o presidente. Ele segue Diego passando por Disco, que se encaminha para enfrentar Jairo, mas o jockey inglês some numa esquina, e tudo que ele encontra é uma bandeira dos Estados Unidos e um revólver num beco. Uma silhueta surge da bandeira e ataca o Eka People, que por pouco consegue causar atalaxia no inimigo. E pegando o revólver do chão, ele dispara contra o seu agressor, mas percebe ter atirado em Johnny Joestar, que usa do seu ato 3 e foge, assim como a gente viu antes. E as garotas que brincavam no parque presenciam aquilo. O Eka People não entende por que Johnny o atacou. Seria aquilo um sonho ou uma habilidade de stand? E então temos a cena do Diego se encontrando com o Eka People. E então tá tudo certo, caso solucionado. Foi o Eka People quem atirou em Johnny Joestar, certo? Parece que não. O mangá quer contar outra história. 8 minutos atrás, 4 e 5 da tarde, próximo a Independence Hall. Jill investiga Lucy Steele, que tá se passando pela primeira dama, e pretende tomar todas as partes do cadáver que estão reunidas na Filadélfia. Ele é abordado por um guarda, mas logo nocauteia e rouba seu uniforme, pretendendo matar o presidente disfarçado. Entrando na residência oficial, ele avista Valentine, que tá sozinho, podendo acabar com tudo aquilo naquele exato momento. Mas então ele vê Lucy em uma maca passando pelos corredores. Ele é intimidado pelos outros guardas por estar fazendo a segurança no lugar errado, e é informado que haviam 3 homens com intenção de assassinar o presidente.
Mas Diego se livra deles e se pergunta o porquê do presidente estar saindo sem escolta, e decide matá-lo logo para que ele não lhe cause problemas futuros. Porém, presumindo que o presidente é um usuário de stand, ele pretende entender a sua habilidade e saber as suas fraquezas antes de atacar às cegas, usando o Eka People para isso. Ele então caminha a cavalo pela cidade, passa por Disco e é nessa hora que o Eka People segue ele. Ele acaba parando no mesmo beco com a bandeira dos Estados Unidos, e percebe que o Eka People está seguindo seus passos, ficando à espreita, transformando a si mesmo e seu cavalo em dinossauros, assistindo de longe o que aconteceria. Porém, o Eka People percebe Diego e dispara contra ele, o deixando sob efeito da atalaxia. E enrolado na bandeira norte-americana, Diego derruba o revólver de Eka People e o toma, disparando contra ele várias vezes. Porém, acaba percebendo que o Eka People estava atrás dele, e que na verdade ele tinha atirado em Johnny Joestar. Assustado, ele salta de volta para o topo do prédio e tenta decifrar a habilidade do presidente melhor. Acaba voltando para o beco atrás do Eka People, que estava na exata posição de quando os dois se encontraram. Mas dessa vez a conversa muda. Ele pergunta se o Eka People o viu atirar em Johnny. Ele não entende, mas Diego não quer saber de gracinhas. Sabe que ele não é culpado e sentiu o cheiro do presidente, e tem certeza de que Funny Valentine baleou Johnny Joestar. Ele envia seus dinossauros para rastrear o odor do presidente e diz que ele e o Eka People precisam firmar uma aliança temporária para matar Valentine. Porém, um por um, os dinossauros do Diego são mortos pela figura sinistra de um coelho humanoide enorme. E num instante, ele já estava ali. Valentine dava as caras finalmente, atacando diretamente Diego e quase sendo atingido por uma Wrecking Ball. Mas ela atravessa seu rosto, que parecia se moldar para evitar o ataque. Diego se pergunta o que teria sido aquilo. Não era invisibilidade nem metamorfose, era outra coisa. Dirty Deeds Done Dirt Cheap é o nome do stand do presidente. E ele avança novamente, mas Diego desvia graças aos seus reflexos jurássicos e o prensa na parede, agarrando seu pescoço. Porém, Valentine some e ressurge dentro do corpo do Diego, dizendo mais uma vez o nome do seu stand, ficando óbvio que aquela era a sua habilidade. Mais um ataque contra Diego é efetuado, porém os satélites da Wrecking Ball pegam em Valentine, que cai na atalaxia. E agora parcialmente cego, eles precisam ser rápidos para atacá-lo. Diego tenta, mas o presidente é rápido para se agarrar à bandeira norte-americana e sumir por entre as dobras do tecido dela. Diego não consegue entender o que está acontecendo, o que era aquele poder e como funcionava. Ele levanta a bandeira para ter certeza que Valentine tinha sumido e descobre da pior forma que não, que o presidente ainda estava ali, parecendo estar fundido, parecendo que seu corpo e a bandeira eram um só. Diego logo o ataca, percebendo que ele estava ali, mas é puxado por Valentine para dentro daquele tecido. E então ele se vê no mesmo beco, porém com ligeiras diferenças. Há dois presidentes e um outro Diego Brando. O presidente diz que deixou propositalmente somente a parte superior do corpo do Jill para fora da bandeira, pois assim seria muito mais fácil dele pegar à força a parte do cadáver que lhe faltava. Transitar entre diferentes dimensões, esse é o poder do antagonista principal da parte 7. Quando está entre dois objetos, por exemplo, o corpo do Diego e a parede, ele é enviado para outro mundo. Ele e somente ele pode fazer isso por conta própria. E é só ele que pode encostar em outros Valentines de universos alternativos. Ele diz que Jill vai sentir na pele o que acontece quando outra pessoa se encontra com a sua versão alternativa. O corpo do jockey inglês passa a ser despedaçado em vários cubos. Junto da sua versão alternativas, ambos estão se colapsando. A última história nos é contada 8 minutos atrás, 4:10, próximo a Independence Hall. Jill, seguindo Valentine, passa por Disco e se encaminha para o beco. O presidente sabe que está sendo seguido e logo vai para dentro da bandeira através da sua habilidade, reaparecendo numa árvore onde Johnny o viu se aproximar de Gyro. E após Johnny se distrair com isso, o presidente surge de dentro da sua montaria e efetua um disparo. O pintor de rua vê a cena. Johnny entra no buraco de minhoca e foge dali. Valentine retorna, revelando ter trazido várias versões suas para ajudá-lo nesse incidente. No fim, o incidente da Filadélfia tem a sua conclusão. Quem atirou em Johnny Joestar foi Funny Valentine, que a fim de confundir tanto Eka People quanto Diego, primeiro os levou para universos diferentes, os fazendo cada um atirar em um Johnny Joestar alternativo. E assim fez parecer tanto para eles, quanto para as testemunhas, quanto para o leitor que existiam diferentes culpados por atirar no Johnny, quando na verdade só existe um. Funny Valentine atirou no Johnny que nós conhecemos. Diego e o Eka People atiraram em Johnnies de outras dimensões, e por isso se confundiram. Permitia a existência de mundos paralelos em um mesmo espaço e tempo. Essa é a habilidade do meu stand, Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
Depois disso, nós somos apresentados ao motivo do colapso de ambos os Diego Brando, chamado de paradoxo da esponja. Basicamente é o princípio de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. As versões alternativas que o presidente traz para o mesmo lugar se atraem como se fossem imãs de carne, e quando se encontram se dilaceram como se fossem esponjas cheias de buracos. O Weka People tenta ir ao socorro de Jill, que não pode sair daquele mundo alternativo sem que o Valentine o ajudasse. Porém, se aquele universo era idêntico ao que Diego foi trazido, até nos mínimos detalhes, ele também sabia que havia um Johnny Joestar alternativo. Por isso atraiu o Johnny daquela dimensão com seus dinos até o Valentine. E por sorte, eles também se odiavam nesse universo. E assim o Johnny atirou no presidente diversas vezes, o fazendo cair já sem vida. Porém, antes ele usou da sua habilidade se entrepondo entre uma parede de tijolos e uma porta de madeira. Ele foi enviado ao mundo original, dessa vez com o olho do cadáver. E sabendo que só conseguiria voltar ao mundo original com a ajuda de outra pessoa, Diego usou a espora da sua bota para pedir para o Weka People puxar suas pernas. Então ele agarra o pescoço do Weka People alternativo, trazendo ele para o mundo original. Jill Brando é uma cobra traiçoeira, e depois de entender o poder do presidente, ele usou aquilo que quase o matou contra o Weka People. Depois de ser ajudado a retornar ao seu mundo, retribuiu gentileza com traição, não se podendo nem mais dizer se uma palavra sequer que saiu da sua boca foi um dia verdade. E sem remorso nenhum, vendo o homem que o ajudou partir, ele continua a refletir sobre o poder do presidente, chegando à conclusão que o cadáver só é tão especial porque ele só existe no mundo base, e não nos outros, já que o Diego alternativo não tinha um olho do cadáver consigo, e ele pretende testar sua hipótese enfrentando o próprio presidente. E apenas relembrando os últimos pensamentos de Weka People, ele diz que já não havia mais lugar para chamar de lá, que esse lugar nunca sequer existiu, que por poder lutar por algo grandioso já tá satisfeito, que Lucy Steele, uma garota que ele nem conheceu, foi o motivo de ter transformado aquela nação em seu inimigo, e que isso fazia se sentir sublime. No Independence Hall, Lucy ouve vozes que a pedem para não chorar, mas sim cortar. Deitada na maca, observando seguranças do presidente que estavam pensando em deixar seu marido morrer ao relento, escuta também que dará à luz essa noite. Eles notam que ela tá acordada e tentam acalmar ela. Tentando aplicar anestesia nela, novamente as vozes pedem para que ela corte mais uma vez, e suas lágrimas passam a ser sólidas e tão afiadas quanto lâminas. E então passam a acontecer vários eventos muito semelhantes às calamidades do antagonista principal da parte 8. Eventos catastróficos que coincidem por proteger Lucy Steele, cacos de vidro que perfuram o rosto dos seguranças, aplicação da anestesia num guarda armado que dispara no primeiro, e enquanto o segundo escorrega no sangue e tem o olho fincado por uma maçaneta de porta. Lucy se pergunta quem tá falando com ela. Após desistir de caçar o Jill e o Valentine, Jairo decide usar a Steel Ball para atrair o Johnny, que estava escondido nos esgotos. Ele diz que quem atirou nele foi o Weka People, que o poder do presidente é de ir para outros mundos e que para isso ele precisa estar entre dois objetos. Jairo não quer saber, pois o Valentine tinha conseguido o olho do cadáver e seu plano teve êxito. Johnny, em desespero, diz que suas pernas se moveram e que não se importa mais com bem ou mal, viver ou morrer, e se o cadáver é ou não santo. Ele ainda se sente insuficiente e quer recomeçar. Para isso ele precisa do cadáver. O Jairo, ouvindo tudo aquilo, diz a Johnny a importância dos estribos e que existe uma técnica secreta que envolve somar a força da rotação com a força da cavalaria, e isso através dos estribos, mas que ele não tinha certeza da existência dessa técnica. Nunca tentou nem viu seu pai usar essa energia, já que a família Zeppeli é uma linhagem de carrascos, não de cavaleiros, diferente dos Joestars. O Johnny agradece, mas diz que precisam salvar a Lucy, e como ela ainda tá na Filadélfia, podem fazer isso. E falando nela, ela tá tentando sair do Independence Hall com seu marido. Entrando na carruagem, ela rende o cocheiro com a sua lágrima laminada, e logo é desarmada. Porém, os eventos catastróficos a ajudam novamente, e a maca onde Steven Steele tava acerta o homem, que depois disso é arrastado pelos cavalos até ser atacado por um enxame de vespas. Ele volta para a carruagem e tira Lucy e Steven daquele lugar. Ela é instruída para ir para o rio Delaware, onde teria que procurar por um navio. Assim ela descobre que quem estava conversando com ela era Fanny Valentine, que já estava esperando para partirem para o último local indicado no mapa. Sem escapatória, Lucy escreve uma mensagem para quem quer que chegasse naquele porto na barra do seu vestido, e o rasga deixando em uma das grades. Ela pede para que Valentine trate seu marido, mas ele diz que ela não precisa se preocupar. A viagem é curta e logo eles chegarão no seu destino, e lá Steven Steele será tratado. Ela não acredita e tenta atacá-lo, mas ele a impede dizendo que ela já é aliada dele, e que ela o traz boa sorte. Porém, notando que seu vestido tinha sido rasgado, ele recupera a barra que ela tinha deixado como pista, e jura perante ao cadáver que não matará Steven Steele, deixando Lucy perplexa com o fato do cadáver estar ajudando ele. Afinal, ele é o cara mau. Vendo que o cocheiro ainda estava a bordo, Valentine pede para que ele se posicione atrás da porta para cuidar do inchaço das picadas de vespa, assim o levando para outra dimensão para que ele não o atrapalhasse. Eles então navegam para o objetivo do
do Valentine, num lugar com vista pro Oceano Atlântico. Porém, o trapo do vestido que foi jogado no mar, assim como as partes do cadáver, foi guiado por vários animais até encontrar alguém que pudesse ler aquele pedido de socorro. E quem o vê é Diego Brando, mas ele é surpreendido por Hot Pants que solta um bolo de carne no seu rosto, o impedindo de respirar. Seus dinos até são usados, mas é inútil. Então ele se aproveita da proximidade para puxar Hot Pants no que parecia à primeira vista ser um beijo romântico, mas é só uma tentativa dele se sufocar e levar Hot Pants consigo. Ela então propõe uma trégua, dizendo que seu spray gravou o cheiro de Lucy Steele quando elas se encontraram em Chicago, e Diego poderia farejar e encontrá-la com seu olfato jurássico. Em troca, ela daria informações sobre seu pai, Dario, que ainda estava vivo e ela tinha sua localização. Ele aceita e a solta. Os dinos acham o trapo, e cavalgando juntos, Johnny e Jairo os avistam. E depois de tanto serem seguidos na corrida, agora são eles os perseguidores. Diego e Hot Pants chegam no navio e veem o trem que tá Lucy, Steven e Valentine. Porém, não são só esses três. O presidente joga pra fora do vagão rostos conhecidos. São as versões alternativas de Diego e Hot Pants. E Jill sabe muito bem o que significa se eles se encontrarem. Já dentro do trem, eventos estranhos acontecem ao redor de Lucy. Ao encher um copo d'água, ele se abre como se fosse o mar vermelho. Ela toca seu ventre, mas seus dedos são lançados pra longe. E o que parecia perda total se revela como apenas uma camada de pele que foi descascada. Tem algo dentro de Lucy Steele que tá repelindo seu próprio corpo. Ela tá virando o próprio cadáver santo. Os dois corredores avançam em direção ao trem e conseguem embarcar, mas Valentine já estava à espera deles. Porém, esse não é o Valentine que a gente conhece, e muito menos o mundo que a gente estava vendo. Esse é o mundo de onde saíram aquelas versões alternativas que foram jogadas do vagão. Jill então avisa Hot Pants que se ela não fizer o que ele diz, acabará morrendo. Ele então pede para ela dinheiro emprestado, e mostra a habilidade do Valentine lançando duas notas, onde elas se fundem com as versões alternativas dessas notas que estavam nos bolsos do Diego e da Hot Pants de outro universo, destruindo parcialmente as suas pernas no choque. Jill avança deixando a sua outra versão para trás, mas ambas as Hot Pants se enfrentam e se cegam com seus sprays, e tentando pegar o mesmo spray, as mãos das duas se colidem e quase se desintegram. Ela foge para embarcar no trem com Jill, mas os dois são seguidos por suas variantes, que logo são prensadas contra uma porta por Jill, e assim ele finalmente entendeu a habilidade do Valentine. Ele mesmo mandou as suas versões alternativas para o outro mundo que pertence, e logo surgem Johnny, Jairo e os outros corredores, todos acompanhando o trem. Diego e Hot Pants já estão apostos para enfrentar Valentine. Ambos já sabendo do poder dele passam a lembrar do motivo pelo qual cada um deles está naquele trem. Valentine enfim entende que aquela viagem de trem já não é mais necessária, pois Lucy carregava a cabeça. O cadáver santo já estava completo. Porém ele é atacado. Jill corta o seu rosto e ele logo faz acrobacias para trás de uma porta. E é impedido por Hot Pants de se entrepor e saltar para outra dimensão. Ele tenta novamente com uma poltrona, mas dessa vez é Diego quem o impede. Ele então resolve fazer o mesmo que fez na Filadélfia, usando o corpo do Diego como meio de saltar entre dimensões. Mas seus pulsos são cortados. Uma cortina quase cobre seu rosto, mas novamente Hot Pants impede isso de acontecer. É o fim, não há mais para onde o presidente possa ir, exceto por um jarro de água que caiu sobre ele, o fazendo ir para outra dimensão. Agora a atenção tem que ser redobrada. Ele pode surgir em qualquer lugar, com qualquer quantidade de variantes dele. E é isso mesmo que acontece. De dentro de uma gaveta e até do corpo da Hot Pants, surgem não só um, mas 4 presidentes, que mesmo assim não são suficientes para intimidar Diego. Ele avança e Hot Pants usa seu truque para fazer Jill se disfarçar de Valentine, e então atacar de supetão os outros clones. Em desespero, já com o ombro cortado, o Valentine original salta para fora do trem, seguido por Jill, que já sabia que ele estava tentando usar dos cacos de vidro para saltar para outra dimensão, e assim ele perfurou seu pescoço. Outro corte é feito, dessa vez abrindo o presidente ao meio. Esse seria seu fim, se não fosse pela roda do trem enroscar nos cabelos do Valentine, e assim o arrastar para os trilhos, mas não sozinho, junto com Diego, que teve a sua cintura envolvida pelas pernas do presidente. No fim, sabemos que só um deles poderia ter sobrevivido aquilo, e foi Valentine. Diego Brando, que em suas últimas palavras disse que o corte que ele fez em Valentine é a linha que representa a miséria que ele teve que passar, e que a outra linha simboliza o mundo que estará nas suas mãos, não foi capaz de se atentar à terceira linha que acabou com a sua vida, a linha do trem. Jill morreu, e quem diz isso é Johnny Joestar. Ele e Jairo presenciaram tudo. Ele diz a Jairo que agora em posse do cadáver, o presidente vai caçar todos os seus opositores, incluindo suas famílias e descendentes, e que é a última chance dele desistir da corrida e ir para casa. Porém, Jairo propõe algo diferente, que contém um segredo que escondem de todos. E ele começa dizendo que Jairo é um apelido. Seu nome é Júlio César Zeppeli, e que nem seus irmãozinhos sabiam disso. Johnny brinca dizendo que esse era o hit do ano e pergunta se tinha a mesma grafia
sabia do nome do general romano. E Jairo manda calar a boca e dizer o seu nome de verdade. Mas não tem nada demais, o seu nome é Jonathan Joestar e todos o chamam de Jojo. Mas que sinceramente ele tem sim um segredo de verdade. E diz que tem fetiche em garotas com marcas de picadas de inseto. Jairo só comenta que é assustador e que ninguém deveria saber daquilo. Ambos então guardam os seus segredos. E é hora de embarcar no trem e salvar a Lucy. O ato 3 do Johnny surge a partir dos estribos. E ele e Jairo se perguntam quem é o maquinista se Valentine está em posse do cadáver. Porém, antes que façam algo, uma placa de urso começa a se aproximar deles. O presidente Valentine havia voltado. Seu corpo já não tinha mais condições de seguir em frente. E por isso uma versão alternativa sua agora possui as suas memórias e objetivos patrióticos. Johnny e Jairo veem uma janela quebrada no trem e consideram ser ali onde Lucy tá. E Jairo diz que eles já estão em New Jersey, pois já conseguem ver o mar. A placa continua seguindo. Então Johnny dispara contra ela que cai numa poça d'água. Uma poça repleta de peixes que pulam para atacar os dois. Mas nada de grave acontece. Apenas com Jairo que sofre um pequeno ferimento de mordida no dedo. Eles decidem avançar logo e deixar aquilo ali. Enquanto isso, Hot Pants está no mesmo vagão que Lucy, que já está quase completamente transformada no cadáver, e percebe que tanto os móveis quanto as pequenas coisas estão gradativamente se reunindo ao redor do corpo santo, e até mesmo se fundindo ao encontro dele. Valentine então surge, e pergunta para Hot Pants se ela achava que aquilo era alguma habilidade de stand de algum novo subordinado dele, mas ele rejeita essa possibilidade, e Hot Pants aos poucos começa a se fundir com os elementos do trem, que dentro de seu corpo passam a seguir em direção ao seu coração. Ela precisa parar aquilo logo, mas não consegue. O poder do santo cadáver foi responsável por sua morte. E ironicamente, tudo isso começou com uma placa de urso, o fardo que Hot Pants carregava. Valentine, por outro lado, não se funde com os objetos que tocam nele. Pelo contrário, uma fenda se abre quando é ele que tenta tocar. Uma fenda que atrai os oceanos, as terras e tudo para ele. Ele se alegra por ter sido abençoado pelo cadáver santo, permitindo que assim o D4C alcançasse uma nova habilidade. Assim entramos no penúltimo arco de Steel Ball Run, D4C Love Train. Alcançando a cabine do maquinista, Johnny e Jairo percebem que ele está sendo obrigado a conduzir a locomotiva. Ele foi pego pela habilidade do presidente, e se ele soltar a alavanca que faz o trem andar, ele cai em outro universo e acaba se encontrando com a sua versão alternativa. Jairo, sem poder fazer nada, pede para que ele aguente firme e torça para que eles possam derrotar Valentine e acabar com tudo aquilo. Enquanto isso, Johnny se encontra cara a cara com Valentine pela terceira vez, com ele erguendo a mão e Valentine erguendo a Lucy. A batalha se inicia. Johnny dispara em Lucy, mas os buracos seguem automaticamente Valentine, que quase é atingido pela rotação. Porém, ele dobra um jornal nos buracos de bala e os envia para outra dimensão. Mas é inútil, os buracos ainda estão ali. O poder do presidente não é capaz de enviá-los para outro mundo, e suas mãos acabam sendo dilaceradas. Porém, é aqui que a nova habilidade do D4C entra em ação. Os danos que as mãos do Valentine sofreram são enviados para outras pessoas que trabalhavam nos campos próximos. Ele em si não sofreu nada. Em delírios, ele acredita que Lucy Steel é uma deusa, e reforça o seu discurso se julgando merecedor de pegar o guardanapo primeiro. Jairo caminha ao encontro de Johnny, mas percebe que a ferida da mordida daquele peixe estava mudando de lugar. Estava subindo pelo seu braço, assim como aconteceu com Hot Pants, o que acaba estourando uma veia em seu pescoço. Ele cai e assiste Johnny enfrentando Valentine, que agora estava completamente envolto pela fenda de luzes douradas. Johnny dispara contra o presidente, mas alguém em outro lugar do mundo sofreu o ataque que Valentine devia sofrer. Ele então foge, mas Fanny o alcança, e quase sendo atingido pelo D4C, Jairo o salva lançando uma Steel Ball no braço do stand, impedindo seu ataque. Em retaliação, D4C acerta Jairo, que ganha outra ferida como a do peixe, que se move em direção ao seu coração. Em seguida, ele passa a atacar Johnny novamente, mas as unhas cortam a conexão com o vagão do maquinista e o trem para. Johnny se afasta enquanto vê Jairo cuspindo sangue. Ele diz que já tá no seu limite e que não tem como vencer o presidente com aquele poder. Jairo diz que aquele desespero também tinha tomado conta dele, mas agora ele tá bem, porque a sua Steel Ball tinha arrancado alguns fios do cabelo do presidente, e diz que a técnica secreta da sua família é a mesma que ele contou pro Johnny na Filadélfia, que serve para penetrar defesas. Johnny pergunta qual foi o tipo de rotação que o Jairo usou, algo que ele não sabe responder, mas o resultado foi os cabelos do presidente sendo puxados para fora da fenda. Jairo menciona pela primeira vez o retângulo de ouro, e diz que ninguém sequer viu essa rotação, sendo somente possível se fizer o cavalo correr dentro desse retângulo de ouro imaginário, para só então obter a energia rotacional a partir dos cavalos. Se fizerem isso, ele tem certeza que podem vencer. Enquanto isso, Lucy Steel tá aos poucos morrendo, e dando
dando lugar somente ao cadáver. Uma cena que Valentine presencia e não sente compaixão nenhuma. Muito pelo contrário, ele só sai do trem e é envolto pela barreira santa para enfrentar Johnny e Jairo. Ele então se torna um feixe de luz que passa por debaixo dos trilhos e segue Johnny, que não consegue esperar entrar no retângulo de ouro e atira precocemente, o que faz seus disparos serem revertidos para outro lugar do mundo. Encurralado por árvores, ele finalmente alinha a si mesmo e ao cavalo no retângulo de ouro, porém D-Force é mais rápido e decepa seu braço. O mangá então explica que a única coisa que pode se mover de um mundo pro outro além do D-Force é a própria gravidade. E se houvesse um jeito de manipular a gravidade para penetrar a barreira santa, a conexão entre o corpo e a mente do presidente seria desfeita e ele seria estilhaçado. Um fenômeno jamais visto. E assim voltamos para a batalha, onde Jairo lança sua Steel Ball ao socorro de Johnny. Mas outra vez, outra pessoa sentiu os efeitos dela. D-Force então se prepara para dar um fim à vida de Johnny, mas é impedido. Como seu poder vem do cadáver santo que está atrelado à Lucy Steel, ele não pode se afastar muito dela. E enquanto a luta acontecia, Steven Steel carregou o corpo de sua companheira para longe do trem e grita para que Jairo leve Lucy para longe. O pedido é ouvido tanto por Jairo quanto por Valentine, e ambos vão até Steven. Porém, quem consegue recuperá-la é Jairo, que foge dos ataques do presidente, que agarra o pescoço de Steven Steel e o força contra o trem em retaliação por sua intromissão na batalha. Mas se lembra da promessa que fez a Lucy e o deixa em paz, já que não há mais para onde o Jairo possa correr. O oceano tá cercando toda aquela área. Johnny se recupera e nota a Steel Ball que Jairo arremessou antes, porém com algo de novo grudado nela. Dessa vez não eram os cabelos do presidente, mas sim a sua orelha. Jairo Zeppeli tinha atingido uma rotação capaz de penetrar a barreira e ferir Valentine. Cercados pelo oceano que se reúne ao redor de Lucy, Jairo é encurralado por Valentine. Ele pretende acabar com o presidente com uma só Steel Ball. Ele sabe que o Valentine precisa sair da barreira para atacar, e essa era uma brecha que ele ia usar. E mesmo que ele usasse o oceano para saltar entre dimensões, ele precisaria sair da água uma hora ou outra ou ia se afogar. Valentine caminha até Jairo e se pergunta o que ele tá tramando, mas logo percebe a falta de algo. Ele notou que a sua orelha foi atingida, e agora ele não deixaria mais o Jairo lançar outra Steel Ball, pois tinha conhecimento do que ele era capaz de fazer. Valentine então diz que um erro de cálculo pode significar derrota, e pergunta se Jairo vai dar esse erro para ele, porque da parte dele não haverá erro nenhum. Jairo avança e o presidente some entre as águas. Johnny avisa que Valentine sabe da rotação, mas não há tempo. O presidente já trouxe clones de outro universo. Jairo seguia pelo feixe de luz para identificar o verdadeiro, e acerta o D-Force, que é ordenado para voltar para dentro da luz, já que lá nada de ruim poderia acontecer. Porém, não é bem assim. A Steel Ball se deforma na figura humanoide de um monstro e distorce a barreira, entrando no mundo dourado do Valentine, com uma energia tão forte que passou a envelhecer o presidente, até que a sua pele murchasse, os seus dentes caíssem e seus cabelos ficassem tão ralos quanto a grama que o cercavam. Assim o presidente é jogado para longe. Jairo havia conseguido, e nem os outros clones puderam fazer alguma coisa. Só precisava de mais um arremesso, mais uma Steel Ball. Mas tudo que o Valentine precisava era de mais um erro, e a batalha estaria definida. Porém, as feridas que o Jairo sofreu durante a batalha estavam indo em direção ao seu coração, e Valentine o convida para adentrar a barreira santa e curar os seus ferimentos. Ele ignora e diz a Johnny que é a hora da quinta e última lição. Ele diz que durante a corrida ele tentou sempre tomar atalhos, mas que na verdade o caminho mais curto era um desvio, e esse desvio foi o seu melhor atalho, que foi graças ao Johnny que ele seguiu esse caminho. É a hora decisiva. Jairo avança e arremessa sua Steel Ball. Aquela figura reaparece e agarra os cabelos do presidente. Porém, não há tempo suficiente. D-Force aproveita esses segundos de distração para empalar o Jairo. E a Steel Ball de Jairo não conseguiu atravessar a barreira. Ficou presa no meio do caminho. Uma parte daquela esfera de aço foi repelida. Ela já não era mais esférica. Ela já não era mais perfeita. Foi sorte? Ou foi um erro de cálculo? Isso não importava. Quem tinha vencido aquela batalha foi Fanny Valentine. E presenciando aquela cena, todos os momentos daquela jornada passaram na mente de Johnny. Cada estágio e cada inimigo, cada parte do cadáver que eles recuperaram e perderam. E lembra da última conversa que teve com ele sobre o motivo dele não querer uma mulher em seu cavalo. Ele diz que é por conta da deusa da vitória que já viajava com ele. E ela o abandonaria por ciúme se outra mulher subisse em seu cavalo. E que quando olha para o cavalo de Johnny que estava com Lucy, ele já não via nenhum sinal dela. Johnny diz que talvez Lucy seja sua deusa, e Jairo responde que isso era bom, que é importante que se tenha uma deusa consigo, para que ela possa dar sentido ao lado em que a bola cair, seja lá qual for. Mas não é hora de se lembrar do passado, afinal de contas Valentine tá vivo e Johnny é o próximo. Um revólver é trazido de outra dimensão para que o presidente pudesse disparar em Jairo e enfim selar ele num caixão de água. Johnny tenta um disparo, mas sua rotação não é perfeita e por isso não adentra o Love Train. O presidente então aproveita isso para derrubar Johnny de seu cavalo e impedir para sempre a rotação infinita. E depois de tantos disparos e de ter a sua mão dissipada, só lhe resta uma unha. E Valentine permite que ele atire primeiro. E é então que Johnny usa a Steel Ball de Jairo que recuperou antes para retorcer a pele de seu cavalo com a rotação. E assim faz com que ele tenha um reflexo
reflexo involuntário de um coice. Desse jeito, ele obtém a força da cavalaria e atinge o retângulo de ouro, com o mesmo princípio que o Jerry usou para matar o Trombadinha no início da história e que fez Johnny montar no cavalo pela primeira vez. Ele tinha conseguido a última evolução do seu stand, o Tusk, no ato 4. Tudo que Johnny consegue dizer e repetir é obrigado, Jerry. E percebendo o que Johnny fez, Valentine manda seu stand recuar imediatamente, e ele realmente consegue entrar na luz. Mas é tarde, o disparo já foi feito e agora é outro stand que rompe a barreira santa, o Tusk de Johnny, que não distorce o feixe de luz para poder entrar. Ele abre na pura força bruta, o que deixa o Valentine desesperado, se perguntando o que aquele stand queria. E a resposta era óbvia. Tusk espanca o presidente e seu stand, que no momento de medo fugiu para outra dimensão usando seu próprio casaco, transferindo a sua mente para outra versão sua. Ele pretende voltar e acabar com Johnny, que tá sem as suas unhas e sem o seu cavalo. Um alvo fácil e um plano perfeito. Não fosse pelo seu pé, que tava ao contrário. Em seguida, todo o seu corpo passa a girar, parte por parte. E então ele volta pro buraco de onde saiu. Pro buraco de onde aquele stand demoníaco tinha levado ele. Ele é entreposto pela terra e vai para outra dimensão pedir ajuda. Mas mesmo trocando de corpo, o mesmo acontece. Ele retorna pro buraco e assim vai sucessivamente. Ele não pode evitar esse destino. Já Johnny espera seu retorno. Ele sabe que o presidente vai voltar pelo cadáver. E isso realmente vai acontecer. Mas antes nós somos levados ao passado para finalmente conhecer a história do vilão principal de Steel Ball Run. Quando tinha 7 anos, o pequeno Funny recebeu a visita de um soldado que serviu na guerra com seu pai. O nome do soldado era Valentine. E ele lhe contou como seu pai costumava escrever datas nas coisas, seja em botas, móveis e até em suas roupas. Mas em um dia ele foi capturado pelo exército inimigo e foi torturado diariamente. E para não entregar os seus companheiros, ele se manteve firme e protegeu a única coisa que tinha naquele cárcere, um lenço. E como não tinha nenhum lugar onde aquele tecido pudesse ser escondido, ele se aproveitou de já estar cego do olho esquerdo e ali o manteve guardado dentro do seu globo ocular. Assim como em todas as coisas, ele também gravou uma data naquele lenço, mas não a data do dia que foi capturado ou do dia da sua morte. A data era do aniversário do seu filho. Funny levou isso como um símbolo de patriotismo e amor pela nação, um ideal a ser seguido e algo que moldou a sua vida para sempre. No mundo base, Lucy desperta e se aproxima de Johnny, mas ele pede para que ela se afaste, pois aquilo não tinha acabado. Valentine volta, mas antes que Johnny pudesse atirar de novo, o presidente pede misericórdia e dá início ao seu discurso final. Ele diz que pode trazer outro Gyro de outro universo de volta pro Johnny, e que ele é o único capaz de fazer isso. Johnny já não quer mais escutar aquilo, e o cadáver finalmente se desvincula de Lucy. O presidente insiste, dizendo que em pouco tempo o corpo de Gyro vai apodrecer, e que como ele está sobreposto pelas águas, ele pode trazer outros de outra dimensão. Diz que por conta dos seus objetivos, seus caminhos se cruzaram e eles tiveram que se enfrentar, mas que a morte dos dois não é algo que ele quer. Ele diz que tem uma chance daquela rotação parar, do corpo dele parar de girar, se o Johnny atirar outra vez na direção oposta. Mas o Johnny não quer a proposta do presidente. Seria outro Gyro com outros pensamentos, não seria mais o seu amigo. O Valentine diz que ele pode aprender, que pode trilhar um novo caminho, são e salvo. Acima de tudo, ele diz que só quer o cadáver. O plano dele era usar o cadáver para abençoar todos os Estados Unidos, atraindo tudo que é bom e repelindo tudo que é mal, redirecionando todas as desgraças e ruína para as outras nações do mundo. Afinal, ele é presidente dos Estados Unidos e a segurança do seu povo é tudo que importa. Foi para isso que a Steel Ball Run foi concedida, e ele não pode deixar o santo cadáver cair nas mãos de qualquer outro país. Ele precisa que aquela rotação pare. Mas Johnny quer algo mais que a palavra dele, que é uma prova que mostre que ele é uma boa pessoa, e não só um ótimo mentiroso que vai mandar um assassino dar cabo dele depois que ele estiver livre da rotação infinita. Valentine oferece o spray que pegou de Hot Pants para que cure Lucy Steel quando o cadáver se separar dela, e também o ferimento do seu cavalo. E por último, conta de sua relação com seu pai, do significado que tinha aquele lenço, e que jurava por ele e por seu pai que não ia se vingar de Johnny. E assim Johnny aceita que talvez ele esteja certo, que o presidente é uma boa pessoa e que talvez ele seja o próprio cara mau, já que nem mesmo ele foi capaz de amar o seu pai como Valentine amou o dele. Johnny está disposto a confiar em Valentine, mas antes ele precisa provar com um último gesto. Ele lhe entrega a arma que foi usada para disparar em Gyro, já com um cilindro vazio depois de todas as balas terem sido usadas. Ele quer que o presidente a pegue, e se nada acontecer, ele vai passar a confiar 101% nele. E assim Valentine faz, porém suas últimas palavras são: meu coração e meus atos são imaculáveis, tudo que eu faço é em virtude da justiça. Assim ele
revela ter outro revólver, e ambos disparam. Valentine leva a pior dessa vez e é acertado na testa. Olhando para os céus, Johnny Joestar vê Gyro, que o conforta dizendo que tá bem, mas o lembra para que não conte o nome dele para mais ninguém. E então Johnny diz adeus e se despede de Gyro. Esse é o fim do primeiro Joe Bro do universo alternativo e do antagonista principal de Steel Ball Run, que volta pro buraco graças à rotação infinita junto do lenço de seu pai, e o cadáver sai enfim de Lucy Steel. Envolvendo o cadáver santo, Johnny, Lucy e Steven Steel já se encontram completamente curados pelo spray da Hot Paints que Valentine lhes deu. Por conta da rotação, Johnny agora consegue mover as suas pernas aos poucos, e até ficar de pé. E agora que todos estão a salvo, Johnny quer recuperar o corpo de Gyro e levá-lo até o seu país para contar a trajetória dele durante a Steel Ball Run. Porém, o cadáver santo some sem que ninguém o tenha visto sendo roubado. E pelas pegadas do ladrão, Johnny passa a seguir os rastros. O local para onde ele foi já é conhecido, a Igreja da Trindade de Manhattan, onde se encontra o nono e último estágio da corrida Steel Ball Run. A multidão que antes se dispersou na praia de San Diego agora se reúne em Nova York para celebrar o grande campeão. Com 32 mortos e 500 feridos, restam apenas 45 participantes. E logo são 44 devido ao cavalo de Baba Yaga já não poder mais correr. Johnny acompanha os corredores, mas só para ver se as pegadas deles condizem. Avistando uma figura, ele então desvia a rota e para numa cerca, que logo é ultrapassada para que ele tivesse no alcance do suspeito. Porém, ele some e surge atrás de Johnny. Enquanto isso, Lucy nota que as pegadas daquele cavalo saíram do mesmo buraco que Valentine foi enterrado. Johnny dispara, mas nada pode se mover no tempo parado. O mundo, o tempo pertence agora a Jill, que lança suas facas no jockey do Kentucky durante o tempo congelado. O que aconteceu foi que em seus últimos momentos de vida, Valentine buscou por inúmeras dimensões um Diego que tivesse vivo, e achando um substituto, implorou para que ele matasse Johnny Joestar e guardasse o santo cadáver, que isso era tudo que ele queria. E com isso ele também acaba dizendo sobre a rotação infinita para Diego. O tempo volta a correr e Johnny tomba do cavalo, dando alguns disparos que não acertam um Diego alternativo, e ele foge já planejando um jeito de se livrar dessa tal rotação infinita. Johnny de início não entende como Jill estava vivo, e que stand dourado era aquele que ele carregava consigo, mas depois de ter enfrentado Valentine, ele entendeu que aquilo era uma versão alternativa com poder diferente, e supõe que esse poder seja o de parar o tempo. Na tentativa de só alcançar Jill, Johnny se torna o quinto a cruzar a linha de chegada, e tendo acabado o oitavo estágio, os corredores se encaminham para as balsas para cruzar o canal. Lá a perseguição continua. Johnny escuta uma voz familiar, era de seu pai, que traz as botas do seu irmão e diz a todos que estão ali o quão arrependido ele tá por tudo que fez, e o orgulho que sente do seu filho. Johnny segue o rastro de Jill, que coloca armadilhas em seu caminho durante o tempo parado. Ele porém dispara com a rotação infinita que persegue Diego, e ele só não morre pois vê os dedos do Tusk se movendo, e se lembra da capacidade do Ato 4 manipular a gravidade, dita a ele pelo próprio presidente no outro mundo. Depois disso, Diego incendeia Johnny com gasolina e alguns fósforos no tempo parado, o forçando a abrir aquela avenida, assim como fez com a Barreira Santa para disparar o Ato 4 no subsolo. Desse jeito, impedindo Diego de saber de onde aquele disparo tá vindo. Porém, convenientemente, várias garotas apaixonadas pelo Diego Brando original aparecem, e são elas quem são atingidas e mortas pelos punhos do Tusk. A 3 km do fim da corrida na ponte do Brooklyn, Johnny se alinha no retângulo dourado e prepara seu último disparo. Então o plano de Jill tem início e o tempo é parado. Ele desvia a trajetória do disparo e saca seu revólver preparando um soco de seu stand. Ordenando que o tempo volte, Johnny é atacada por ambos os lados e acaba acertado pelos tiros, tombando do cavalo. Diego sabia que fora do cavalo a rotação infinita não poderia mais ser alcançada. Porém, ele também tinha conhecimento que aquele disparo que ele redirecionou voltaria mais cedo ou mais tarde. E ele já estava vindo. Se apoiando em uma das suas pernas, ele esperou a rotação quase subir em seu corpo para decepar a própria perna e a lançar em Johnny, usando a própria rotação infinita contra ele, inutilizando seus disparos, assim como ocorreu com Valentine, restando somente Johnny esperar até que fosse completamente desintegrado. Diego parte e Johnny até tenta subir em seu cavalo, mas não adianta. Tendo iniciado em San Diego, Califórnia, em 25 de setembro de 1890, às 10 horas da manhã, 3.652 jockeys se aventuraram nesse percurso de 6.400 km, uma duração de 116 dias, 6 horas, 32 minutos e 12 segundos. O vencedor da Steel Ball Run é Diego Brando, que não liga para a premiação de 60 milhões ou para os aplausos da multidão. Ele se encaminha para a Igreja da Trindade, como Valentine o instruiu, depositando o cadáver santo num cofre no subsolo. Após trancá-lo, aquele abrigo não mais abrirá por 80 anos. Será selado para sempre nos Estados Unidos. Porém, antes disso, surge Lucy Steel, que desceu as escadas daquele lugar. E depois de saber que Steven Steel já tinha conhecimento daquele bunker, Diego diz que vai silenciá-lo depois disso.
mas não sem antes corromper Lucy Steele. Porém, a Lucy não veio sozinha, ela trouxe uma trouxa de roupa. E em um curto flashback nos é revelado que durante esse meio tempo, ela estava nos trilhos de trem, segurando um facão e buscando por algo. Ela se lembrou do que Valentine disse quando estava no trem, que quando duas coisas idênticas se encontravam, elas se destruíam. Diego, então assustado, tenta correr, mas sem uma das pernas ele vê que não ia conseguir mesmo tendo parado o tempo, e então avança para cima de Lucy. Porém, o tempo tinha voltado a correr e o paradoxo da esponja acontece, obliterando Diego Brando alternativo e seu stand Zawardo. Enquanto isso, Johnny acredita que vai morrer em meio à ponte do Brooklyn, mas é salvo por Steven Steele, que estava a cavalo, o dando suporte para parar a rotação com uma outra no sentido oposto. Steel Ball Run termina com Johnny narrando que essa é uma história de renascimento, de como ele voltou a andar, e que em toda a sua jornada ele nunca deixou de rezar, para que houvesse um caminho diante deles, para que tivessem o que comer e onde dormir, e que suas fogueiras os iluminassem. E enquanto essa rotina se repetia, ele rezava pelo bem-estar do seu amigo e de seus cavalos. Um por um, eles atravessaram todos aqueles rios, e agora ele acabou de cruzar o último deles. No fim, Poco foi o campeão da Steel Ball Run, por Diego Brando não ter aparecido e logo ter sido desclassificado, provando que a previsão daquela velha vidente estava certa. A sorte realmente abraçou Poco. Contrariando as expectativas de todos, o presidente Valentine não compareceu no fim da corrida e nunca mais deu as caras. Isso fez a sua popularidade subir em 91%. A corrida foi duramente criticada como desumana, mas com seu impacto econômico de 70 bilhões de dólares e com todos os seus lucros sendo revertidos para causas sociais, os críticos calaram a boca. Esse é o placar final da corrida, e após 4 meses, Steel Ball Run chegou ao fim. Steven Steele surge no bunker junto a Lucy, e fica aliviado por Jill não ter sido digno do cadáver, que ele até poderia ser mantido ali, mas que não tivesse nenhum dono. Ele fica mais tranquilo por saber que a ideologia do guardanapo do Valentine, no fim, não prosperou. Embarcando em um navio rumo à Itália, Johnny surge carregando o corpo de Diário e acompanhando seu querido cavalo Valkyrie. Ele pretende os entregar para sua família, mas quando encontra a resistência dos seguranças, ele logo usa a técnica de argumentação do Diário, impõe respeito e consegue uma autorização para subir a bordo. Lá ele encontra o velho Higashikata e ambos se cumprimentam. E após lembrar de tantos momentos, Johnny decide rezar para que cruzem o Atlântico em paz e que voltem para casa. Anos depois, o regime monárquico de Nápoles foi abolido e se tornou uma república. Com a abolição, Marco, o garotinho, foi solto, mas morreu devido a um resfriado pouco tempo depois. Quanto à família de Carrasco Zé Peli, que serviam diretamente à coroa, eles migraram depois da abolição, mas não se tem muita informação sobre isso. Assim se encerra Jojo Parte 7, Steel Ball Run. Esse vídeo demorou literalmente metade do tempo que a corrida Steel Ball Run levou para acontecer dentro do mangá. Então realmente, se você tiver gostado do resumão, deixa um like, comenta, compartilha. E é isso. Considerações finais? Meus stands favoritos dessa parte são o Catch the Rainbow, D4C e o Tusk. E esse resumão só demorou tanto pra sair porque Steel Ball Run é enorme e é uma parte que tem uma cadeia de eventos estilo efeito borboleta. Então eu não poderia falar que a Lucy Steele simplesmente brotou na história. Ela primeiro viu o coração do presidente no trem, depois viu a conversa que ele tava tendo, leu os lábios, mas antes disso tinha a carta do Ringo que devia ser entregue, mas o Ringo morreu, o Johnny percebeu isso, muita coisa. E é por esse e outros motivos que vai estar demorando muito mais para sair outro resumão aqui no canal. Mas para você que conseguiu chegar até o fim desse vídeo gigantesco, um salve especial para você e nos vemos, talvez, em JoJolio. Doja!